Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Estamos aqui no estúdio Zenuric e este é o primeiro episódio que está a ser gravado depois de eu ter aberto o sistema de mecenas. Por isso tenho aqui os primeiros 13 mecenas a quem agradecer. Zé Alberto Oliveira, Tomás Bahia, Pedro on the Road, Pipas Roquete, Tiago Oliveira, Francisco Pinheiro, Catarina Aires, não sei quem será, Maria Sá, Diana Rezende, Bárbara Correia, Guilherme Ferrão, Leandro Mislo e Rui Loureiro. Vocês são incríveis. Uh, Vocês outros que estão a ver isto também podem ser incríveis se forem ao link da descrição e se tornarem mecenas. Por 10 cêntimos por dia podem ajudar o projeto e receber conteúdo exclusivo. Podem também vir aqui ao estúdio se quiserem ser um bocado mais generosos, assistir a um episódio. Se quiserem apoiar totalmente grátis, façam like e subscrevam, que ajuda muito. E por isso, chega de vendas, vou-vos apresentar a convidada de hoje, que é a minha ambientalista favorita, empreendedora social e mãe, e que se chama Catarina Barreiros. Obrigada pelo convite. Então, Catarina, como é que estás? Estou bem, obrigada. Obrigado por vir aqui ao estúdio. Olha, eu ia dizer que te descobri, mas foste tu que me descobriste a mim, na verdade. A primeira vez que eu te vi foi porque partilhaste um vídeo com os teus seguidores sobre o Despolariza, que tinhas descoberto uma página e que andavas a pensar na polarização. E eu gostei logo da tua onda, gostei daquele vídeo e fui explorar o teu projeto, não é? E fui acompanhando o teu trabalho e cheguei à conclusão que eras a minha ambientalista favorita. Yes, yes. Porquê? Hoje de manhã estava a pensar nisto, porque é que tu eras a minha ambientalista favorita e escrevi aqui. Mais à frente vamos explorar estas coisas, agora é só mesmo para te dar uma festinha ao ego. Então, Boa. eu acho que uma coisa fixe que tu tens é que tu tens presente que a preocupação ambiental hum, tem um posicionamento na hierarquia de Maslow, das necessidades. Não é? Não Uhum. andas a exigir a um sem-abrigo que ele use uma lona, não possa usar uma lona de plástico, por exemplo. Certo. E acho que és moderada nesse sentido e que tens bem presente que a preocupação ambiental é um luxo, não é? É uma Uhum. coisa Sim, de sim. primeiro mundo. Hum, Outra coisa é que sentes que estás focada nos teus valores e que é dos teus valores que nascem as ações que propões. Isto porque alguns ambientalistas eu sinto que estão mais, se calhar parece que começam por exigir ações aos outros e que se calhar têm valores que não estão se calhar tão bem cimentados como os teus. E pelo menos o que tu me transmites a mim é que sabes bem qual é o teu objetivo Ok. e não estás presa às ações. Ainda bem que Não é? passa essa imagem. Exato. Ok. Não sei se é verdade sempre, mas sim. E a terceira é que não te deixas politizar. Tem dias também, mas ainda bem, sim. Sim, Não, todos temos dias em que ficamos mais guerreiros de do teclado teclado, não é? das redes Yeah. sociais, Sim. mas não fazes uma coisa que é salada de causas com arroz do mesmo, que eu acho que se pode dizer que é politizar a cena, que é, Uhum. não és aquela mentalista que diz para ser ambientalista tens que também ser anticapitalista, feminista e, não é? Uhum. E tudo mais. Uhum. Até posso ser algumas coisas, mas não, sim, é verdade que não sou. Uhum, Não gosto de rótulos, é um facto, não gosto mesmo, não acho que funcionem para a minha vida, não acho que funcionem para a maior parte da vida das pessoas, estarmos sempre a insistir nos mesmos rótulos, não é? Porque acho que às vezes é contraproducente, nós até podemos apoiar muito uma causa, mas se essa causa, mesmo o ambientalismo, às vezes dizer tipo, sim, eu considero-me ambientalista, mas o ter de o dizer em voz alta e assumir que há outras pessoas que vão pôr-me esse rótulo, às vezes é complicado, porque há pessoas para quem o rótulo de ambientalista é o rótulo de uma pessoa que na cabeça de quem do receptor é uma pessoa muito fundamentalista, é hippie, é montes de coisas que eu nem sequer sou, ou que é, lá está, que é anti tudo o que seja cheio sequer a mínimo de capitalismo, que eu também não sou anticapitalista. E é engraçado ver como geralmente isto está associado a uma rotulagem, não é? Há uma gavetinha onde uhum. estão enquadrados muitos ambientalistas e é engraçado que eu às vezes não dou nem de um lado nem do outro gostam muito de mim. Mas Uhum. eu vivo bem com isso, Sim, está tudo bem. e o objetivo deste projeto é destruir essas gavetinhas todas Isso. e misturar, no fundo é dar porrada ao armário e as gavetas partirem Exato. todas e ficar ali tudo E quem misturado. diz que precisamos de um armário, não é? Exato. Exato. Então vamos descobrir como é que esta Catarina que existe hoje chegou a existir. Vamos falar daquilo que te saiu na lotaria genética e social. Hum, Como é que tu eras em criança? Os teus pais já tinham preocupações ambientais? Onde é que cresceste? Fala-nos um bocado da tua infância.
Então, tive uma infância muito feliz, saiu-me o Euromilhões na lotaria Genética e Social, saiu mesmo. Não só na família em que nasci, mas também sempre as pessoas que fui encontrando à minha volta, sempre tive muita sorte. Os meus pais, são os 2 professores, meu pai é advogado e professor de direito, e a minha mãe é professora de ensino básico, de matemática neste momento, mas também já deu ciências. E é engraçado, os meus pais, sem pensarem, fazem muitas sempre fizeram muitas das coisas que eu procuro no meu estilo de vida, não exclusivamente, não é, pois há coisas com as quais não me identifico também, mas, hum, em minha casa, sempre a educação sempre teve um valor central. Os meus pais são educadores, não é, e para mim isso é o grande caminho que temos todos de fazer enquanto sociedade para um mundo mais justo, é apostar na educação. E logo aí já são os maiores ambientalistas, não é? Quem promove a educação e o espírito crítico, o pensamento independente, para mim foi o melhor que podia ter acontecido. E depois em minha casa sempre se fez a reciclagem, sei lá, os meus pais têm 60 anos, Hum, e desde que eu me conheço, desde pequenina, havia reciclagem em casa. Isto é uma coisa que mesmo hoje em dia não é assim, então há muita gente que não faz, uhum. quanto mais há 30 anos, não é? 30 não, 29, porque eu ainda não tenho 30. Mas é engraçado que também muito daquilo que eu cresci muito com os meus avós muito presentes, meus avós, tanto maternos como paternos, estavam muito perto, mas sobretudo os meus avós maternos todos os dias iam lá à casa ou nós íamos ter com eles, e eles são do Fundão, e eu todos os verões passava o verão no Fundão de pé descalço, a apanhar maçãs pequeninas da árvore e a comer, e a apanhar uvas e a comer, e a fazer pizzas de uva, portanto tive uma infância muito ligada à terra, e sempre mesmo em Lisboa sempre tive hortas, sempre a minha avó é a minha avó Graça, a mãe da minha mãe, era e é a pessoa que lava os sacos de plástico, vira ao contrário e põe no estendal a secar para depois voltar Uhum, a usar, né? Ninguém ainda tem nada fora. E mesmo o meu pai, que acho que é assim sempre foi o mais resistente a esta minha posição pela sustentabilidade e de fazer disto vida. Eu lembro-me de uma conversa que eu tive com ele sobre um dos gestos mais importantes ser o combate ao desperdício alimentar. E ele disse: antes de andares tu aí a brincar às sustentabilidades, isso nunca se querem trocar em casa, porque isso, mais do que ser pouco sustentável, devia ser crime, porque há pessoas a morrer à fome. Portanto, eles têm hum. muito este lado de uma parte de uma justiça social muito forte. E lá está, e esses são aqueles valores que eu tive a sorte Uhum. de absorver desde pequenina, porque os meus pais são pessoas muito focadas nos outros mesmo. E que papel é que tiveram os escuteiros? Os escuteiros, eu fui escuteira durante muito tempo na minha vida. Eu não te vou dar tanga, porque eu sei que é uma palavra que, um bocado graças ao Ricardo Araújo Pereira, Sim. o pessoal dá sempre tanga, não é? Dá sempre, sempre, dá sempre motivo de gozo. O meu marido goza imenso comigo, porque eu fui escuteira. E eu acho que escuteiro é daquelas coisas que a pessoa, quando está lá, percebe muito bem o movimento e percebe muito bem aquilo que nos molda enquanto pessoas, mas quem nunca foi escuteiro acha que é ótimo fazer piadas, porque não percebe muito bem. Eu acho que Sim, não faz, é um faz sentido. preconceito. Eu nunca fui escoteiro e acho incrível, pá, acho mesmo Pois, uma coisa espetacular, os eu também acho escoteiros. espetacular, não acho mesmo, mas lá está, eu fui escuteira, portanto, Uhum, sou um bocado biased. Mas as escuteiros foram muito importantes porque me voltaram a trazer muita essa ligação à natureza e, sobretudo, a pessoas que são muito minhas amigas e sempre foram, mas que às vezes são muito diferentes, que eram muito diferentes de mim. Eu era um bocadinho, eu nunca não dizia asneiras quando fui para os escuteiros, era muito menininha. uhum. Era aí, continuo a ser muito, muito certinha em muita coisa. Mas foi engraçado que eles brincavam muito com isso, nunca era gozar numa de afastar e tu és diferente. Foi engraçado e foi bem acolhido, mas eu andava de farda. Meus pais puseram-me nos escoteiros. Acho que nunca contei isto assim em público, mas puseram-me nos escoteiros porque eu quis ir para um colégio onde estava uma amiga minha da música, de quem eu gostava muito, que eu também ando na música. Lá está, a lotaria mesmo. Uhum. E eu gostava muito dela e ela andava num colégio só de raparigas, e que usavam farda, e eu tinha acabado de ler As Gêmeas no Colégio das Quatro Torres e adorava a ideia de uma escola de só de raparigas. E a minha mãe disse-me: "Tudo bem, vais para o colégio, mas também vais para os escoteiros, porque minha amiga, não vais ficar numa bolha, na Ah, porque era preciso para teres rapazes à tua volta, não da só tua para ser idade. rapaz, porque eu já andava na música e portanto Uhum. não era por aí, mas, porque achava que um colégio era um meio muito privilegiado, não é? E que me fazia bem sair um bocado e conhecer pessoas muito diferentes de mim, pronto, e foi muito, muito bom. Fiz grandes amigos mesmo que tenho para a Uhum. vida. Hum,
E, portanto, houve esta preocupação dos meus pais de: "Ok, sim, queres ir para aqui, é uma boa escola, podes ir, acho que sim". Olhando para trás, quem é a miúda que pede para ir para um colégio de raparigas? Não sei, fui eu. Mas tipo, fui muito feliz naquela escola, fui mesmo. Como é que se chama a escola? Mira Rio. Ok. Não me identifico a 100% com todos os valores do colégio hoje em dia, mas fui mesmo muito feliz e tive boas colegas e bons professores que me fizeram pensar, portanto. Mas lá está, os escuteiros foram uma parte de muita ligação à natureza e ao acampar. Eu lembro-me numa festa, num acampamento, de perguntar à minha chefe: "Mas não há mais nada para comer? É que eu não gosto de pão com queijo nem de pão com fiambre". E ela disse: "Sim, sim, queres uns cereaizinhos com leite?" Eu: "Sim". E a chefe: "Mas não há". E Mas foi engraçado, eu era mesmo, sei lá, uhum. mimada. Mas Eu foi acho que bom. acampar é mesmo importante. Eu acho isto, não há, é difícil provar isto cientificamente, mas eu acho que uma pessoa cujo pai ou escuteiros leva a acampar algumas vezes em criança e cuja mãe, por exemplo, gosta de ir passear num parque rodeado de natureza, eu acho que isso pode ir muito mais longe, se calhar, do que martelar regras sobre Sim, sim, sim. sustentabilidade e ambientalismo na escola, não é? Muito mais. Crias prazer por estar ali e Sim. por perceber o equilíbrio das coisas. Lá está, crias empatia com a natureza. Tu conheces, tu não consegues empatizar com coisas que não conheces, não é? Tipo, que são completamente diferentes da tua realidade. Portanto, se tu estás na terra, se tu vês que a chuva faz crescer as plantas e tu vês que os animais vão àquela planta buscar pólen e depois vão levar para outra planta e que esse processo de polinização cruzada vai levar a consigas ter alimento para comer, tudo isto, não é? O ter uma horta, e esta parte está bem documentada cientificamente, ter uma horta, Hum, por exemplo, é das coisas que mais cria sentimento de comunidade, de pertença, de empatia e de nurturing, que eu não sei como é que se diz, tipo uma coisa mais maternal, eh, permite ganhar confiança. Há muitos estudos em todo o mundo sobre hortas colocadas em zonas de comunidades com menos recursos e de como é que isso transformou a comunidade, não é? Portanto, uhum, mesmo melhoria do crime, da criminalidade, baixaram as taxas de criminalidade, melhoraram as performances escolares, portanto, esta relação com a natureza é mesmo verdadeira. E a ciência documenta esta relação com a natureza e uhum. documenta que nos faz falta, em termos hormonais, em termos de melhoria dos nossos níveis de stress, estar no meio da natureza funciona. Ouvir água funciona. Não é por acaso que muitas das meditações que existem para essa internet fora têm sons da natureza, não é? Porque Uhum. nós fazemos parte da natureza, nós somos parte dela, não é? Intrínseco. E sim, nós temos um bocado a mania de dizer: na natureza, como se fosse ali, Na natureza, não não é? é? Sim, Mas sim. nós humanos fazemos muito isto, de falar É da verdade. natureza como se não. São o eles e o nós. Exato, Sim, sim, é sim, verdade, sim. verdade. Olha, agora fazendo aqui à parte, depois já continuamos a tua história. Já viste um TED Talk sobre a introdução de lobos num parque ter devolvido um rio que tinha desaparecido há Já. não sei quantos anos? Isso faz todo o sentido, não Pá, é é? incrível, não é? Porque isso que tu aprendes na horta das abelhas já é incrível. Uhum. Só que há tanta coisa a acontecer, não é? Ao mesmo tempo. Elefantes mudam cursos de rios. Uhum, Tens tantos animais que quando desaparecem dos ecossistemas, no outro dia, já há uns meses, estava a falar com alguém da minha comunidade no Instagram, que me dizia que se cortássemos os eucaliptos que estão a invadir neste momento o nosso país, nós conseguimos voltar a trazer tanta biodiversidade que ia mudar completamente a nossa fauna e flora das florestas, não é? E é verdade, às vezes estamos a falar de mexer uma coisa tão pequenina no ecossistema, faz uma diferença gigante. Nós todos somos indispensáveis ao ecossistema, mas sentimos uma gotinha sempre, não é? uhum. Sentimos indispensáveis enquanto um todo, mas sentimos muito dispensáveis um a um. E a verdade é que todos fazemos mesmo diferença e todos os animais fazem diferença, não é? Hum. Isso é Eu vou pôr impressionante. o link dessa TED Talk na Boa. descrição, mas assim muito rapidamente, havia um sítio que tinha um rio e já não tinha há muito tempo, eles introduziram lobos, os lobos começaram a comer mais veados, ou lá o que era, Uhum. porque a população de veados estava descontrolada e por isso houve uma zona em que a terra acho que começou a ser mais fértil, porque não estava a ser Utilizada, sim. sobre comida ou sobre Sim. fertilizada, Uhum. e por isso tornou-se mais permeável e de repente Sim. volta a haver um rio. É demais. É, É mas a incrível. natureza tem tantos exemplos disto que é inacreditável. Eu acho que se nós formos fazer uma pesquisa rápida no Google, tipo, de milagres da natureza, ela mostra-nos. Uhum. Não, é muito bonito. Então, depois estudaste arquitetura na faculdade, não foi? Sim. Conta lá como é que isso aconteceu. Então, eu sempre fui apaixonada por artes. Desde pequenina que pintava, estava no balé, estava na música, e levava bastante a sério, estava no conservatório.
E só que era muito boa aluna, pronto, e eu adorava estudar, adorava matemática, adorava inglês, adorava português, adorava tudo, basicamente. História era a única que não era o meu forte, e quando eu digo não é o meu forte, eu tinha tipo 4 5 na mesma, Uhum. ok? Portanto, não era, era um muito bom menos. Hum, e sempre adorei história, ainda por cima. Mas então queria as artes, mas queria alguma coisa que no futuro me permitisse, se mudasse de ideias em relação às artes, ter uma base sólida. Para mim, a matemática sempre foi essa base de pensamento lógico, e sempre gostei muito. Então fui para artes no secundário, fui para artes com matemática e geometria descritiva, e decidi que ia para a arquitetura, porque pensei, ok, eu tenho uma média altíssima, altíssima mesmo, eu tinha 19,4 de média, que era muito bom, e eu na altura queria ir para a moda, os meus pais disseram-me um bocado no nariz e disseram que há muitos exemplos de designers que vieram da arquitetura, mas que o contrário não era verdade, e portanto eu, como que também tinha uma média tão alta, era uma pena. Hoje em dia penso de maneira diferente, mas não me arrependo do curso que tirei, é um curso muito bonito. E fui para a arquitetura. Nunca exerci arquitetura, fiz só o curso, fiz o Uhum. curso com o mestrado integrado, porque eram os 5 anos, e na minha tese de mestrado de arquitetura falei com o meu professor de gestão, porque eu estudei no técnico, muita matemática, muita física, e quis fazer a minha tese em capacitação na arquitetura, portanto, de que maneira é que incluir as comunidades na construção das suas próprias casas hum, poderia ajudar a fazer uma melhor manutenção aqui em bairros comunitários de género social, na altura falava-se, dizia-se assim. E portanto fiz aqui um mix entre arquitetura e gestão e impacto social, portanto misturei aqui áreas de que eu gostava muito para desenvolver uma metodologia que pudesse ser aplicada, e foi muito gira a tese. E depois a seguir comecei a trabalhar, eu trabalhei desde o primeiro ano de arquitetura, comecei a dar aulas de piano. Mas a seguir fui fazer um mestrado em gestão, portanto, foi E assim depois foste trabalhar para onde? Primeiro emprego? o primeiro que tive com 18 foi a dar aulas de piano. Não, não, Ah, depois de faculdade. Depois da faculdade, bom, foi mais ou menos ao mesmo tempo. Eu comecei na altura, tinha um blog de moda, porque eu gostava mesmo muito de moda, Hum. e comecei a trabalhar como stylist de moda numa empresa de luxo em Portugal. E depois já lá estava a trabalhar, entrei para o mestrado em gestão e fiz o mestrado em gestão ao mesmo tempo que estava a trabalhar em styling de moda, que depois passou para marketing digital também na mesma empresa, porque estava a estudar gestão com foco em marketing digital, marketing e digital business. Hum. Portanto, esse foi o meu primeiro emprego mais formal. Também já tinha trabalhado antes, enquanto estava a fazer dress, trabalhei numa caixa de uma loja de roupa, ah, e gostei muito da experiência também. Gostei muito de estar com as pessoas. Então ficaste a trabalhar em moda até ao momento em que ganhaste coragem para te despedir e criar a loja de Não, zero? a seguir a estar a trabalhar em moda, trabalhei em marketing na indústria farmacêutica. E só depois é que me despedi, E que quando farma. engravidei. Foi numa. Eu adoro aquela empresa, a Pierre Fabre. É um exemplo incrível de uma grande empresa de impacto social e ambiental espetacular. Quem gera a Pierre Fabre é a Pierre Fabre Foundation, é uma fundação. Ok, É incrível aquela empresa. vou investigar. Então estavas a trabalhar aí e começou e apareceu-te uma ideia, um bichinho, como é que conta-nos a história da loja do zero? Da loja é mais recente, mas do projeto em si, foi quando casei com o João. Nós conhecemos e ficámos amigos, íamos trocando ideias, eu sempre fui muito justiceira, assim, muito de causas. Mas também adorava moda, era louca por moda, e o João brincava imenso comigo, como é que é possível, tipo, tu adoras ler poesia, Gênio de andar à cabeceira, e depois vais gastar o teu ordenado na Zara, tipo, como é que é possível, tipo, não pensas na maneira como aquilo é feito, não sei o quê. E eu pensava, mais ou menos, sei lá, a minha melhor amiga era vegetariana na altura, eu tinha visto os documentários do Conspiracy que na altura me impactaram um bocadinho, comecei a pensar um bocadinho nessas questões, e o João do nada diz-me: "Olha, vamos aí a uma palestra com uma senhora que é a Bia Johnson, que é assim a guru do Zero Waste mundial, Uhum. e é ali na Junta de Freguesia de Alvalade, ela vem cá e vamos ouvir". Eu saí a meio, para tu teres uma ideia, achei aquilo de um extremismo, um fundamentalismo, uma coisa Ah, é? doida. Uhum. Saí quando ela disse que tinha deixado de usar papel higiênico, o que é engraçado, porque hoje em dia que nós não usamos lá em casa, temos a aguinha. Mas foi engraçado que eu disse tipo ao João, tipo, não dá. Eu estava a revirar os olhos a cada 2 segundos. E depois nós tornámos namorados, depois ficámos noivos, depois casámos, e quando casámos saímos de casa dos nossos pais, portanto só saímos nessa altura. E portanto íamos mudar muito a nossa vida, né? A Uhum. nossa vida ia levar uma volta grande. Então já que íamos ter uma vida diferente, nós íamos querer começar do zero, começar bem, com os valores em que acreditávamos. Uhum.
E nisto tínhamos lido um artigo sobre uma loja a granel e decidimos: "Ok, vamos fazer compras a granel". E eu que sou de, só quando digo é que quando eu assumo alguma coisa perante o mundo é que levo as coisas mais a sério, partilhei no Instagram com os meus amigos, não é, na altura. Olhem, decidimos de levar assim uma vida um bocadinho mais consciente, vamos passar a comprar as compras a granel, vou começando a pesquisar sobre onde é que está o impacto que nós estamos a fazer na nossa vida verdadeiramente, porque eu desconfio que as escovas de bambu não sejam assim tão boas, portanto eu vou ler o que é que a ciência diz sobre isto. Uhum. E Excelente. venho aqui dizer-vos depois os resultados, já que vou perder tempo nisto, tipo, venho dizer-vos. E pronto, e começou assim, em agosto. Curiosamente foi no dia em que morreu o meu melhor amigo, umas horas antes de eu saber que ele tinha morrido, fiz esta partilha nas redes sociais e eu acho que me agarrei um bocadinho a todas estas causas também para foi a minha maneira de fazer o luto se calhar na altura. E portanto foi um dia bastante importante para mim, o dia em que Caramba, este fogo. projeto nasceu, sim. E não tens de falar sobre isso se não quiseres, mas morreu de repente, de forma totalmente inesperada ou foi Sim, não, gradual? foi de repente, foi de um dia para o Caramba. outro. Ele tinha estado a almoçar a jantar na nossa casa há umas 2 ou 3 semanas, e quando ele saiu, o João disse-me: "Pronto, então o padrinho do nosso primeiro filho está escolhido, não é?" Eu disse: "Já estava, só tu é que ainda não tinhas este conhecimento todo Pois. com o Henrique", sim. Mas pronto, Então começou por ser um blog, começou por ser uma página de Instagram, na depois do verdade. Instagram. Sim, depois passou para um blog. Mas aí tu ainda trabalhavas em algum lado? Trabalhava, Ah, trabalhava. isto foi enquanto Sim, trabalhavas. sim, 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 eu tinha Ah, acabado de começar a trabalhar na Pierre Fabre, eu só me despedi um ano depois. ok. Fui fazendo isto ao mesmo tempo. Despedi-me depois da minha filha nascer, na verdade. Então foi Hã, há 3, 4 anos? foi há quase 3 anos, sim. 3 anos. Tive uma gravidez de risco, o que tive mesmo de parar e estar em casa durante muito tempo, não podia mesmo sair. E estava com muito tempo livre e acho que tive aí uma semana a ver Netflix e a comer, fast food. Uhum, E depois pensei: "Não, vá, faz alguma coisa da tua vida, uhum. para além de estar a gerar uma vida". E pronto, e o projeto foi levado um bocadinho mais a sério porque tive mais tempo. Então quando despediste foste a zero a nível de rendimentos ou a página já trazia algum dinheiro? Fui quase a zero. Eu decidi lançar uma série de workshops, a página em si não me trazia dinheiro, eu tinha tido uma parceria remunerada em que tinha ganho 50€, uma coisa Hum, lá que não dá para sobreviver com isso, hum, e de repente decidi lançar uma série de workshops. Para mostrar aquilo que tinha lido sobre o assunto, não é, era só isto. E disse ao João: "Olha, se correr bem, se eu encher este primeiro workshop, eu vou levar isto como um sinal. E vou-me despedir e dedicar-me a isto". E lancei, o primeiro esgotou numas horas e depois lancei Quantas outra. pessoas é que tinham primeiro? Pouquíssimas, eram tipo 12, 15 pessoas. Era em minha casa que eu dava os workshops, portanto imagina. Ixi. E abri logo uma série desse mesmo workshop abri mais turmas, não é, e de repente tinha um ordenado mínimo Hum. garantido naquele mês. E eu pensei: "Ok, eu não preciso de muito para viver, eu estou feliz se fizer isto da minha vida, se conseguir este ordenado para já, tipo, ok, tenho uma casa a pagar e uma filha, mas estamos ok assim, e Uhum. eu gostava de me dedicar a isto", e despedi-me. Engraçado, disseste aí uma coisa que me fez lembrar bastante a minha história, que é, eu também tive coragem de me despedir para ir viajar, que depois criou o Colcatter Leaf e todo Sim, o sim, resto. sim. Hum, quando me apercebi que primeiro trabalhei há alguns anos, depois comprei um apartamento, fiz alojamento local, e quando me apercebi que do alojamento local eu conseguia tirar tipo um salário mínimo, um bocadinho mais, era para aí 700€, Aham, isto para aí há 4, 5 anos, uhum. eu pensei: "Pronto, opá, isto é dinheiro suficiente para pagar uma renda e para comer", não é, tipo, na altura dava para pagar um quarto e Sim, sim, comer, sim. e eu ficar com o meu tempo livre para ir à procura daquilo que Que eu te faz realmente feliz. gosto. E é engraçado, porque às vezes algumas pessoas, de acho eu, de forma irresponsável, falam de "quit your job", como se fosse uma coisa Isso é assim, um não é? privilégio enorme, Pois é isso. poder quit your job e continuar vivo, alive. Sim, sim. Sim. Ou seja, há falta de responsabilidade no momento de transição Uhum, para o empreendedorismo, não é, para a aventura privada, uhum. mas se calhar eu conheço muito mais pessoas que nunca fizeram esse clique, ou seja, que já podiam há muitos anos ter parado de fazer uma coisa que não gostam de fazer Mas é preciso e, estarmos dispostos a receber andam a menos, não é, adiar. às vezes. Sim, mas pois é isso, lá está, depende de quanto valorizas a tua liberdade É isso, para mim era e muito o teu mais tempo. importante eu estar feliz e estar bem. Eu pensei, tipo,
eu consigo pagar a minha casa, eu consigo viver a minha felicidade não é uma felicidade cara, por assim dizer, depois entanto ganhei alguns gostos. Eu gosto muito de algum vinho, gosto de comer bem, mas de vez em quando ir fazer estas coisas, E para eu também mim costumo dizer isso, que tive a sorte de não gostar muito de carros, nem de relógios, nem de coisas caras, certo, porque se calhar se gostasse não teria tido coragem para para despedir. sim, Ou se calhar imagina, eu agora gosto de algumas coisas que antes não gostava assim tanto, mas lá está, tipo, para mim se eu tivesse de escolher outra vez voltava a escolher isto, voltava a escolher, voltar a ganhar muito menos para voltar a fazer tudo como fiz, até agora, ou se tivesse de começar agora pensava: "Não sou mesmo feliz assim, quero fazer outra coisa". Eu iria outra vez aceitar receber o mínimo para me garantir despesas para só que lá está, é um grande privilégio, porque há pessoas que precisam mesmo de ter o seu 9 to 5 job, não é? Precisam mesmo, porque senão não dá, não sim, vão se conseguir tiveres já alguns filhos e já é alguns isso, créditos, é não é? Não isso, podes exato, fazer não isso. dá. E mesmo quem não tenha ainda filhos nem créditos, mas não tenha a mínima rede de suporte, não é? Porque eu Uhum, sei que se tudo corresse super mal, mas tipo super mal, os meus pais iam olhar para mim e iam me ajudar. Tipo, não ia nunca teve de acontecer e obviamente é muito bom poder dizer que não preciso dessa ajuda, mas a verdade é, eu sei que não ficaria na rua e há muitas pessoas que não têm essa sorte, não uhum. é? Portanto, também há que medir o nosso privilégio. Sim, mas tu também tens a sorte de a maneira como tu medes ser não ficar na rua. Porque para muita gente é, Ah, sim. eu deixaria de poder ir Ter para um aquele carro, tipo de hotel, sim. percebes? Por isso, isso é uma grande sorte. Sim, acho que E é por depende isso que eu digo, é por isso que eu já fui mentor assim de algumas pessoas a nível de empreendedorismo, uhum, por serem amigos e assim, nada de uhum. tipo muito oficial. E o que eu digo sempre é, se é para arriscar, quanto mais cedo melhor. Claro, Porque tem menos se, pá, responsabilidade, se sim, se decidires a arriscar daqui a muitos anos em que já tens muito mais responsabilidade, não vais ter tanta coragem certo? como, não é? Aliás, não vai ser tão fácil tomar a decisão Sim, como sim, sim, às agora. vezes não é uma questão de coragem, é uma questão de bom senso, não é? Não Uhum. não vai dar. Sim, sim, exato, bom senso. Sim, Olha, vamos avançar vamos. para, para a parte central deste podcast, Vamos. que é pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. E então, sem mais demora, peço-te para fazeres o melhor ataque que puderes ao ambientalismo e a ter cuidados com o que consumimos Uhum. e ao próprio movimento também. Por isso, podes destruir o ambientalismo, se faz favor. Então, há aqui várias maneiras há vários argumentos que são geralmente usados. Um dos argumentos mais comuns é que, hum, a Terra já sofreu muita pancada, não é? E de alguma maneira, reencontra sempre o seu equilíbrio. E que, a crise climática ou as alterações climáticas são normais, regulares e cíclicas na Terra. E isto é verdade. É verdade que há um ciclo de picos de emissões de dióxido de carbono, em várias épocas nucleares da nossa história na Terra. Só não tanto como agora, mas e portanto, há muito esta lógica de que a Terra vai restabelecer o seu equilíbrio. Portanto, nós estamos aqui muito preocupados com esta questão do ambientalismo e de cada um fazer a sua parte, mas isto é um problema sistémico e maior que não se vai resolver assim, mas que a Terra vai dar a volta, porque sempre deu. Portanto, matando uma espécie ou matando outra espécie ou fazendo trazer novas maneiras de viver, a Terra vai sobreviver. E nós vamos acabar por nos adaptar enquanto espécie humana, porque sempre foi isso que nós fizemos. Vieram montes de doenças novas com esta mobilidade enorme que nós temos, as doenças viajam de um lado para o outro, acabámos de ver isso com o Covid, mas nós adaptámos e criámos uma vacina e criámos. Portanto, há sempre esta defesa que, na verdade, eu consigo defendê-la porque eu percebo-a, Uhum, não percebo quem diz isto. uhum. Agora, o que é que isto implica? Eu conseguir defender isto? Implica eu assumir que, no ritmo de nós nos adaptarmos enquanto seres humanos, vão morrer os mais desfavorecidos. E implica eu estar ok com isto, eu defender ou ser contra o ambientalismo. Ok, Ah, então, mesmo que exista, ou seja, o planeta estava num estado uhum, de equilíbrio pré-industrial, digamos uhum, assim, sim, quando tudo exatamente. começou, Sim. e se calhar daqui a 1000 anos vai parar outro equilíbrio, ou Uhum. seja, não vai ser o fim da Terra, mas no caminho vai Va- haver muito sofrimento. sim, sim. E é essa a questão. É a questão para quem até defende esta teoria, que é válido, eu acho que é válido cada um defender o que quiser, mas de facto pode haver um novo equilíbrio, mas esse novo equilíbrio, primeiro nós não sabemos qual é que é, não é? Ninguém sabe,
mas vai necessariamente implicar sofrimento, porque quem vai, quando tivermos uma grande crise hídrica na Terra, não é? Porque já estamos a ter neste momento, e já estão a Uhum. morrer milhões de pessoas todos os anos por causa da crise climática, todos os anos. A questão é que vão morrer as pessoas mais desfavorecidas, porque se eu precisar de comprar garrafas de água para tomar banho, eu consigo ter acesso a isso. Mas a maior parte das pessoas no globo não tem. E eu Uhum. já não estou a dizer para comer e para beber e para regar. Pois, é Estou, isso, era estou, o que eu ia estou, dizer, para não, beber. estou a pensar Uhum. no nível de conforto. Uhum. Ou seja, quem tem possibilidade até vai poder conseguir adaptar-se e criar e ter acesso. Nós vimos isto com as vacinas, não é? Tipo, há doenças a que nós não nos temos de sujeitar porque os nossos filhos levam estas vacinas antes. Uhum. Portanto, e há crianças em metade do mundo a morrer porque não há cêntimos para lhes pagar estas vacinas, não é? Uhum. Quando nós quisermos, nós damos esses cêntimos a uma instituição que vacina estas crianças, mas achamos que é melhor comer um hambúrguer, por exemplo, Sim. ou sei lá, comprar uma t-shirt. Uhum. Portanto, aqui o problema é sim, eu acho que vai haver uma maneira de um restabelecimento, mas vão morrer milhões e milhões e milhões de pessoas e vão ser as mais desfavorecidas, e é isto que não é justo, não é? A mim interessa-me que não é pela minha lotaria genética e social que eu vá sobreviver, não é? Não é suposto ser isso que acontece. Uhum. E é isto que vai acontecer até. Há muitas crises, muita guerra, não é? Muitas crises bélicas. Na origem, estão dependências energéticas, estão fatores como seca extrema, fome extrema. Nós temos de ocupar outros territórios quando o nosso já não está a funcionar e não nos está a dar aquilo que nós precisamos, não é? Uhum. Portanto, a Terra há de encontrar o seu equilíbrio, sim, mas à custa de quantos milhões de pessoas a morrer sem necessidade absolutamente nenhuma, quando podíamos canalizar muito melhor o nosso dinheiro no norte do mundo, não é? Uhum. E quando podíamos estar a não desperdiçar um terço da comida que cultivamos, quando quase não é um terço que morre à fome, mas quando há pessoas a morrer à fome ainda, não é? Portanto, é uma questão de justiça, não é? Esta questão da sustentabilidade é uma questão de justiça. E eu tenho de não querer saber assim tanto das outras pessoas para assumir esta postura de mas vamos encontrar o nosso equilíbrio. Vamos deixar as coisas acontecerem. Porque simplesmente deixarmos as coisas acontecerem, o que vai acontecer é a repetição da história, não é? Os fortes dominam os fracos Uhum. e os fracos morrem e pronto, e vai ser isto numa escala enorme. Mas qual é o grau de incerteza dessa frase que tu dizes, de vai ser isto que vai acontecer, não é? Porque não, ninguém É tem essa. baixíssimo, na verdade. Pois, porque eles, por exemplo, há pessoas como a AOC Uhum, que dizem, sei lá, tem aquele discurso de género, o mundo vai acabar daqui a 12 anos se não, uhum. se não pararmos de Não usar sabemos, sim. sacos de plástico. Não sabemos. Os E. combustíveis fósseis efetivamente são um problema muito, muito grande e Hum. têm mesmo de ficar no chão, ok? Têm Uhum. mesmo. Mas não temos a certeza do tempo, não temos a certeza. Isso não temos. Uhum. Não temos. Há Não estimativas. olha para a Pronto. meteorologia, não é? Não, falha para amanhã muitas vezes. Sim, a ciência do clima é uma ciência que se vai medindo a cada 30 anos. É uma ciência que demora muito tempo, não é como a meteorologia do dia da Sim, manhã. sim, sim, Pronto. sim, é diferente. Sim, são medições em espaços temporais muito grandes e a comunidade científica está quase 100% de acordo sobre isto, ok? Uhum. Existe, eu posso-te mandar depois os links, existe um link ótimo da NASA, em que são duas páginas a provar as alterações climáticas, existe também um livro ótimo de um cientista português também, que se chama Alterações Climáticas e é da Fundação Francisco Manuel de Xanta, deste tamanho, Pingo Doce. Aqueles custa 2 ou livrinhos do 3 Pingo euros o Doce. livro, é espetacular, Uhum. que se chama Alterações Climáticas, também explica assim, é por A mais B, hum, e o que é que se está a passar e como é que há tanta certeza sobre isto. E há certeza sobre o que é que se está a passar e há certeza que é antropogénico, ou seja, há certeza que somos nós, homens, que estamos. Foi depois da Revolução Industrial. Há um gráfico muito interessante sobre as emissões de dióxido de carbono e da temperatura na atmosfera, em que, tipo, picos máximos de variações assim gigantes ao longo das últimas centenas de milhares de anos, e de repente, a partir da Revolução Industrial, dispara para valores tipo o dobro do máximo que alguma vez se registrou na Terra. Isso é carbono? É carbono, sim, Uhum. emissões de carbono. Portanto, existe uma grande certeza de que aquilo que está a acontecer É é diferente do que real e é aconteceu. diferente Sim, do que sim, sim. aconteceu até agora. Nós não sabemos qual é que vai ser a resposta da Terra. Mas também já Hum. sabemos que mesmo que hoje parássemos todas as atividades de extração de petróleo, que nós íamos continuar a haver aquecimento global. Ou Uhum. seja, já não se fala de aquecimento global, fala de alterações climáticas, mas ia-se continuar a registrar este aumento, porque isto não é uma coisa que nós paremos agora e de repente para. Uhum. Nós paramos agora, mas as consequências continuam-se a fazer sentir. Mas efetivamente, quanto mais cedo pararmos, melhor. Pois, eu disse isto da incerteza porque quando se fazem projeções em qualquer área da ciência que seja, hum, e quando há imagina, uma margem de erro de ano
para ano seguinte de, imagina, Ah, 2%, sim, sim, sim. depois há tipo compound error, não Sim, é? sim, sim, Há um erro acumulação. acumulado. Sim, sim, Então, sim, sim. passado 100 anos, o teu erro já é de 2 Verdade. elevado a Sim, sim, 100%. é um absurdo, desculpa, é um Uhum, absurdo, mas não é o que se está a verificar, ou seja, nós temos tem os observatórios internacionais continuam a fazer, todos os anos continuam a fazer acertos, e a verdade é que não parece estar desfasado daquilo que estava previsto já nos anos 80, portanto, ok. nós continuamos em aceleração, em direção a um país onde vai haver, um degelo absurdo, nas zonas mais frias, que vai subir o nível das águas do mar, ponto mau para as zonas costeiras, não é? Porque é o que é. Uhum. Esta alteração da temperatura do mar faz com que haja uma alteração muito profunda a nível da fauna e da flora que existe no mar. No mar está a maior parte do nosso oxigênio, portanto, a partir do momento em que a biodiversidade do mar entrar em risco, a nossa sobrevivência entra em risco também. Eu sou muito pouco fatalista, mas a verdade é que nós temos de ter noção do que é que se está a passar. Pronto. Uhum. E eu não estou a dizer que nós não nos vamos adaptar, nós estamos a saber adaptar-nos. Não, é importante, e eu sou muito defensora, ao contrário de muitos ambientalistas, sou muito defensora da investigação e da tecnologia, porque acho mesmo que nós precisamos de procurar respostas na tecnologia, porque o mundo, em termos sociais e económicos, não vai mudar em tempo suficiente para nós conseguirmos simplesmente dar a volta sem tecnologia. Portanto, Pois, então assumir quase como uma batalha meia perdida, vamos pôr o dinheiro onde realmente se calhar eu pode não, fazer eu diferença. não assumo como uma batalha perdida, acho que é o ponto número um essencial, acho mesmo, que é porque nós reagimos muito a dinheiro, nós vivemos num mundo que reage muito a dinheiro, não é? Portanto, ah, se nós deixássemos de investir ou de subsidiar, já não digo de investir, mas se deixássemos de subsidiar com dinheiro público os combustíveis fósseis, nós conseguiríamos uma transição muito, muito mais rápida para a neutralidade carbónica. Nós continuamos a investir trilhões de dólares todos os anos em combustíveis fósseis. Mas eu já ouvi o argumento contrário, já ouvi dizer que há muito, que principalmente na Europa e nos Estados Uhum. Unidos, há milhares de milhões de euros Na a Europa e nos Estados subsidiar, Unidos. ok, na Europa se calhar, a subsidiar energias renováveis E há, que e já há. são, mas que são muito mais caras, ou seja, são muito mais Sim. caras do que, por Do exemplo, extração de petróleo, sim. do que uma central a A carvão, a carvão, petróleo, sim. hum, e que acho que foi o Bjorn Lomborg que eu ouvia dizer este tipo de coisa, já falamos sobre ele, mas que se esse dinheiro todo tivesse a ser aplicado em investigação para energia, para a Mas fusão sim. nuclear, fissão nuclear e outras coisas, Uhum. se calhar, não é? Se calhar estamos aqui ao subsidiar essas energias que são mais caras, se Uhum. calhar estamos a perder oportunidades de realmente focar em investigação e chegar a uma solução que seja a mais verde e a mais barata. Porque aí é que tu Mas isso é tudo um vais. trade-off, não é, na nossa vida. Ou seja, nós não podemos esperar 10, 20 anos para estudar a fissão nuclear, hã, e entretanto estarmos a continuar a fazer extração de petróleo, percebes? Ou seja, não há nós temos de fazer o melhor que conseguimos, que Assim, é as duas coisas. temos de fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Se eu acho que há um desinvestimento crónico na ciência, acho. Se Uhum, acho que devíamos estar a investir muito mais em fusão e fissão nuclear, em investigação para tornar a energia nuclear cada vez melhor, talvez. uhum. Acho mesmo, acho que não podemos simplesmente descartar a energia. Esta é outra coisa na qual a maior parte dos ambientalistas não concorda comigo, porque deixam a nuclear completamente descartada e eu não acho que faça sentido absolutamente nenhum. Sim, eu acho também isso um bocado uma parvoíce. É, eu percebo porquê. Vem de um. É emocional, Mais ou menos, porque a tem a verdade é ver com que o medo do das passado. instabilidades, e sim. Sim, Sendo que hoje em dia, se falarmos em centrais nucleares pequeninas e muito descentralizadas, pode não ser um problema. sim, Pelo menos as coisas estão feitas e a energia nuclear melhorou muito nos últimos tempos, muito, muito, muito sim, mesmo. sim. Continua a ser muito cara, claro. Mas isto é como qualquer coisa, qualquer tecnologia, quando vai lançada para o mercado, é caríssima. Porque só a escala, não é? É que vai fazer com que nós consigamos baixar preço e só o interesse é que faz com que se baixe o preço. Então, nós não podemos simplesmente deixar de investir em alternativas renováveis, a menos que sejam menos eficientes do que uma fissão nuclear, por exemplo, porque isso é o que nós temos neste momento disponível e nós Uhum, precisamos disso neste momento. Nós não podemos continuar a alimentar a ideia de que só conta uma solução perfeita, porque o ótimo é inimigo do bom, não é? Portanto, uhum. nós não podemos de repente pensar, ok, então, por exemplo, carros elétricos são a solução perfeita. Não são a solução perfeita, mas são o mais perfeito que nós temos neste momento. Quer dizer, o mais E é perfeito um é andar a pé. caminho. Mas, Uhum. mas em termos de carros, não é? Portanto, tudo é uma construção. Nós temos de ir fazendo este percurso, não é? Ao longo de muitos, muitos anos e temos de ir tentando diversificar o portfólio, não é? Mais ou Sim, menos sim. é isto que temos de ir fazendo. Sim, é mais ou menos como quando estás a querer ajudar alguém num país de terceiro mundo,
não te deves focar só em ensinar a pescar, nem só em dar o peixe. Tens de Certo, fazer as duas coisas, senão enquanto certo. estás a ensinar a pescar A ele pessoa morre à morre à fome. fome, Exato. exatamente, não é? Então é um bocado parecido com isso. É. Conhece a crise de bosta de Londres do final do século XIX? Não? O que é isso? É espetacular, que eu vou-te contar esta história. Então, no final do século XIX, houve uma crise gigante de bosta em Londres e também em Nova Iorque, Ok, porque com um bocado por causa da Revolução Industrial e também por causa de um ciclo sim, económico, veio muita gente para a cidade, havia ok, muito mais dinheiro, havia muito mais comércio, então havia milhares e milhares e milhares de cavalos na cidade, isto é, ok, antes de haver carros. certo. E eu tenho estes números algures porque uma vez fiz um discurso sobre isto. E então eram toneladas e toneladas de urina e bosta de No cavalo meio da rua. a cair no chão da cidade por dia. Então isto foi uma crise enorme, foi a crise da bosta. Sanitária, não é? Sim, Pois. sanitária, das pessoas não conseguirem andar porque estava tudo cheio de bosta. Depois houve uma reunião de emergência, porque em vez de ser uma emergência climática, era uma emergência de bosta, Certo. que pelos vistos tinha vários especialistas. Imagino que tivesse um urbanista, um engenheiro, um Ok. arquiteto, não sei o quê, para tentar descobrir soluções para o problema da Tipo, bosta. pôr no campo, a fertilizar os Pá, campos. houve várias soluções, houve começar a multar, criar zonas na cidade onde as pessoas tinham que ir Com os quando, seus com os cavalos. seus cavalos, Mas um cavalo não se treina para fazer. exatamente, Ok. e quando não acontecesse lá, pagar. Houve pessoal que começou a contratar miudinhos daqueles tipo Oliver Twist para apanhar o cocó, Órfãos. sim, Ok. não tinha que ser órfãos, mas, Mas sim, mas mas de tipo que rua, sim. apareceu uma nova economia muito degradante que era disso, pronto. Bem, como ainda existe hoje em dia na Índia os waste pickers, Sim, não sim, é? sim. Portanto, E depois disto tudo, apareceu o motor a combustão que resolveu tudo. E isto, agora voltando para onde nós estamos hoje, o novo motor a combustão, nós não uhum. sabemos quando é que vai aparecer. Se calhar vai, quando digo novo Sim, motor, nova digo a nova tecnologia mudança de que vai. Sim, paradigma. sim, sim. Mas vai aparecer, isso não tem dúvida, Sim, porque sim, a sim. história é Sabe, feita eu acho que há de. muito, muito mais mudanças hoje em dia que nós não temos noção do impacto que têm. Acho mesmo. Imagina, o painel solar foi inventado há décadas e décadas. E neste momento já está a mudar a maneira como nós consumimos energia, sobretudo em Portugal, não é? Portanto, nós temos vários. A internet foi uma mudança de paradigma. Sim, Nós sim. temos, paradigma. A escrita, A se quiseres ir mais escrita, para trás. sim. Nós temos várias mudanças de paradigma, só que nós só reparamos nelas quando já. Eu acho que o Green Deal é uma mudança para a Europa e para o mundo, não é? O Acordo de Paris foi uma mudança, claro que menos célere na ação do que o desejável, mas nós temos vários momentos que estão a mudar a maneira como nós estamos a fazer as coisas até agora. Uhum. Mas Mas. pronto, eu acredito que alguns nos próximos, sei lá, 100 anos, mas eu gostava de testemunhar, a conversa ambientalista vai perder a sua vertente sobre energia. Porque, Ui, porque vamos encontrar uma uma solução. solução. Sim, Gostava que pá, fosse verdade, sim. tens noção que a fissão nuclear, a quantidade de energia que Eu sai sei, é de incrível. dois átomos a fundirem, É inacreditável. pá, Sim, sim, é sim, é inacreditável. Eu gostava mesmo que fosse o nosso tempo. fusão, Gostava. desculpa, fundirem a fusão. Fusão, não é fisão, sim. Eu gostava que fosse o nosso tempo. Acho que a questão energética vai ser sempre uma questão, enquanto nós dependermos tanto de energia que dependemos, não é? Nós dependemos muito de energia para tudo na nossa vida. Para comer dependemos de energia, para respirar dependemos tantas vezes de energia, para andar dependemos de energia. Portanto, é tão real. Mas Mas o que eu queria dizer é que a sustentabilidade vai continuar a existir, como deve, porque é é, espetacular e é importante, mas o essa tema, componente energética, tipo, quando houver, espero que tenhas razão. vai ser, se calhar vai ser daqui a 1000 anos, mas quando acontecer vai ser Sim, espetacular, sim. Não, porque eu só a não sei se energia é vai durante o deixar de nosso ser um tempo. tema. Sim, Sim. isso era espetacular ainda de poder testemunhar, era mesmo incrível. E nos livros de história vão, tal como nós pensamos em Londres cheio de cavalos e achamos meio estranho, eles vão Yeah. achar mesmo estranho nós Porque é que andávamos termos. aqui à luta por energia e Sim, gás natural e vão ler posts de influencers ambientalistas hoje em dia pensar: sobre combustíveis fósseis e vão perguntar ao "Mas quem colega é de que lado: usava o que é que quer dizer combustível combustíveis fóssil? exato. É uma maradela Mas eles pensar usavam nisto. isso para quê?" Não, mas é verdade, espero que tenhas razão, espero que seja durante o nosso tempo de vida, gostava muito dessa mudança de paradigma, porque de facto a energia está na causa também de muita guerra, não Uhum. é? Portanto era muito bom deixar de ter Fazendo o esse. paralelismo da bosta para as energias renováveis, e isto já não é, isto foi uma coisa que eu lembrei-me uma vez.
É como mais ou menos a cidade ter decidido subsidiar camelos, importação de camelos, porque fazem menos xixi e cocó, Yeah. e aquilo sair caríssimo à cidade, Uhum. e a curto prazo, se calhar, conseguir, não é? Não Sim. sofrer tanto com o problema, mas Uhum. saber que não vai ser essa a solução final, Certo, percebes? certo. E é um bocado assim que eu vejo a energia. É ok, temos estas coisas todas, estas ferramentas para tentar diminuir o que estamos a Uhum. sentir agora, mas a solução acho que vem aí. Eu também acho, as renováveis têm alguns problemas, não são perfeitas também, não é? Porque é preciso armazenar, é preciso produzir painéis, é preciso gastar lítios, é preciso muita coisa, não é? E é por isso que eu acho que é um bocadinho perigoso descartarmos o nuclear, porque acho mesmo que não pode ser uma solução em si própria. Mas mesmo as renováveis estão em constante transformação. Mesmo as renováveis, existe um projeto português que está neste momento para receber um prémio da União Europeia de um painel solar flutuante, em que conseguem captar mais 40% de energia. Portanto, mesmo nós pensamos em energia solar, se às vezes pensamos nos painéis já de 1900, estás a ver? Uma coisa muito Uhum. rudimentar, mas na verdade nós temos, mesmo dentro desta tecnologia solar, eólica, existe transformação e existem melhorias. Há uns anos os nossos telemóveis, quer dizer, eram uns tijolos, não é? E em 10, 20 anos as coisas evoluíram de uma maneira brutal, não Menos é? na bateria, que a Menos bateria a bateria, durava que para aí agora dura 4 menos. dias. Agora dura menos. Mas também tem muito mais funcionalidade, já não são só telemóveis, são telemóveis, computadores, máquinas A fotográficas, não é? tua fonte de rendimento. A minha fonte de rendimento, exatamente. Tens mais algum argumento contra o ambientalismo? Tenho contra o fundamentalismo, eu acho que é muito fácil a pessoa, hum, quando estamos num mundo em crise, é muito fácil dizer: "Ok, mas vamos agora estar, interessados em tirar combustíveis fósseis quando o preço da gasolina está um absurdo e as pessoas não conseguem sequer ter o carro para ir trabalhar, as pessoas que precisam dele. Não temos primeiro de mexer na economia e depois pensar no resto". Portanto, este também é um argumento que se pode facilmente usar, que é altamente debatível, na minha opinião. Fiz um post sobre isto, sobre o Mas crescimento espera aí, podes económico. explicar melhor esse Posso? argumento económico? Sim, que é, em vez de estarmos a apostar em questões de sustentabilidade ambiental, do género em projetos de reflorestação, em projetos de tirar subsídios aos combustíveis fósseis e apostar em energias renováveis, de cairmos um bocado na real e perceber a maior parte dos portugueses, ou das pessoas, vá, estou a falar de Portugal neste caso, anda de carro, anda num carro a gasolina ou a gasóleo, e portanto nós temos de continuar a subsidiar os combustíveis porque senão as pessoas não vão para o trabalho. E Sim, ou portanto, ficam ainda mais pobres, ou ficam mas ainda mais isso é um pobres. equilíbrio difícil, não é? É um equilíbrio difícil e eu acho que é um bocadinho às vezes uma falácia de argumentação, porque a verdade é que nós temos dinheiro, nós temos recursos limitados, sim, ok? E ninguém quer que as outras pessoas fiquem mais pobres só por investir em energia renovável ou em carros elétricos, que a maior parte da população não consegue aceder a este tipo de carros porque são muito caros, não é? Ou não tem garagem? Ou não tem garagem, ou é Ah, difícil na carregar. cidade, muito pouca gente tem garagem. É, mas há candeeiros em todo o lado, basta pôr uma ficha nos candeeiros e a pessoa pode deixar lá o carro a carregar. Isso eu acho que é uma questão de lobby de. O que é ter em todos os candeeiros um Podes carregador ter? grátis? Podes ter, não digo grátis, mas pode ser pago ao Uhum, preço da energia, uhum, normal, que pagas em casa, mas, hum, não é impossível. Olha, eu acho que o uhum. mundo, vai evoluir bastante rápido no que diz respeito aos carregamentos, porque em todo lado é uma tomada, não é? Uhum, E uma tomada carrega um carro elétrico, é o que eu faço em casa todos os dias. ok. Mas este argumento de economia que é: "Não vamos agora apostar nisso porque há outras coisas mais urgentes, nós continuamos a não ter um SNS que responda às necessidades básicas das pessoas, nós continuamos a não ter um sistema de educação que seja para todos, nós continuamos", portanto, há muitas outras coisas em que ainda temos de gastar dinheiro primeiro. E esse é um argumento também que é muitas vezes usado. E bate bem com a tua razão, que é muito humanista. A tua razão para ser E bate, ambientalista é bastante humanista e aqui também estás a reduzir sofrimento. claro, e eu acho que faz sentido nós pensarmos nisto como um todo. A questão é que não são incompatíveis, como este Uhum, argumento muitas vezes leva a crer. ok. Porque, por exemplo, já está. Eu lembro-me de há uns tempos ouvi um deputado dizer que a sustentabilidade era incompatível com o crescimento económico e que neste momento eles estavam focados no crescimento económico. Não foi o teu convidado do podcast, mas foi do clube. Da E iniciativa liberal? sim, sim, foi o João Coutinho de Figueiredo que disse isto. E eu fiz um post a explicar porque é que não faz sentido dizer isto. Porque por A mais B, nós temos provas no mundo de hoje que o crescimento económico é compatível com a sustentabilidade. Portanto, é preciso é nós desconstruirmos este argumento, porque nós continuamos nesta de primeiro economia, depois ambiente, primeiro economia, depois ambiente.
E a verdade é que não são incompatíveis, pelo contrário, não é? Portanto, dos países com maiores taxas de índices de felicidade do mundo e dos maiores níveis de até de liberdade económica e que estão nos rankings de sustainability, nos melhores, nos tops tens 20 países em comum. Portanto, a verdade é Uhum. que não é incompatível um país ser desenvolvido e ser preocupado com causas ambientais e ter crescimento económico e ter acompanhamento social, portanto, Sim, eu concordo de uma perspectiva macroeconómica, sim. mas de uma perspectiva microeconómica, ou seja, familiar, Uhum. e agora pensando em pessoas que realmente vivem em pobreza, por exemplo, as pessoas que nós ajudamos em Calcutá, os sem-abrigo, eles até virem algum dia a pensar sequer sobre o ambiente. Mas eles já são as pessoas que menos emitem Sim, sim, carbono, sim, percebes? A questão é mas essa. são mas podem ser São milhões. muitos, são Sim, milhões, sim, mas tu e para mas é terem a incomparável o que eles fazem de pegada carbónica e o que nós fazemos, portanto, nós é que temos de mudar primeiro. exatamente, concordo contigo, mas estava a dizer, de uma perspectiva microeconómica, é muito mais importante para aquela família, ela ter comida e um sítio para dormir Claro, só depois disso tudo é que claro. vem a preocupação ambiental. E a sustentabilidade também é isso, também é essa família ter direito a comida e abrigo e Uhum. saúde e educação. Nós não podemos separar sustentabilidade, economia, sociedade e ambiente, não podemos separá-los, né? Eles fazem parte de um Hum. bolo todos juntos. Nós não podemos dizer, ok, a causa ambiental só quer saber de plantas. Não é, quer saber de pessoas, não é? E quer saber das pessoas viverem bem, viverem. A causa ambiental quer justiça social, não é? Não... Pois, engraçado, ou seja, há uma e se calhar é por isso que tu és a minha balista perfeita, porque agora que disseste isso, realmente se calhar há um tipo de ambientalismo que odeia o homem, e depois Uhum. há o tipo de agora polarizando, e depois há o tipo de ambientalista que não, que nós também gostamos muito do homem, e não é? Mas eu Diga acho aqui que isso é a homem, maioria. humanidade. Eu acho que a maioria dos ambientalistas gosta desta da humanidade, não é? Porque senão porque o que vai acontecer é a humanidade que vai entrar em declínio, não é? A Terra vai arranjar maneira de se recuperar de alguma maneira, não é? Então aquelas pessoas que falam do ser humano como horrível e que dizem não deves ter filhos e é uma minoria? Eu acredito que seja uma minoria, quer dizer, acho que há pessoas que estão muito tristes com a humanidade. Isso acontece em várias áreas, não é? E Eu sempre também aconteceu. e Todas sempre as gerações aconteceu, claro. achavam: aí o mundo está perdido, esta nova Sim, eu geração". lembro-me de ler sobre, acho que era Sófocles ou Platão, já não me lembro, um deles que dizia que a geração estava perdida porque os filhos andavam a responder aos pais, a responder mal aos pais. E isto foi escrito há milhares de anos, não Sim, é? sim, sim. E de facto, há pessoas que às vezes estão mais chateadas com o mundo e estão mais chateadas mesmo com lutas internas, ou o que seja, e que acho que às vezes espelham um bocado isso na maneira como falam do ambiente e de ambientalismo. Mas eu acho que ninguém quer um mundo melhor porque odeia as pessoas. Senão, tipo, percebes? Então queres viver bem para quê? Hum. Então mais vale não viveres, não é? Porque nós somos seres sociais, não é? Os seres humanos vivem em comunidade, mal ou bem. Queremos um mundo em equilíbrio para não fazermos parte dele? Então, mas nesse caso não precisamos andar a lutar, basta atirarmos de uma ponte. Fica o Sim, problema resolvido, não é? eu concordo contigo, mas como já ouvi, Não, eu sei que às coisas vezes desse há. sentido. Eu acho que às vezes há muito um fosso que se cria entre os nós que queremos um mundo melhor e os eles que não querem saber do ambiente, sabes? Sim. E acho que há pessoas que fazem esta polarização muitas vezes na sua vida. Eu percebo, sinceramente, percebo a raiva, percebo. Falamos de um problema que é mesmo urgente e imperativo, e às vezes parece que ninguém está a ouvir e ninguém está a prestar atenção e ninguém está a levar a sério. E isto é muito frustrante, acredito que seja muito frustrante. E é, claro, eu também passo por isso na minha vida, mas eu acho que tenho que partir de um ponto de compreensão, quer dizer, caramba, nós não estamos aqui para andar só a dizer que os outros estão mal e pronto, e andar sempre nesta do vocês estão mal, vocês estão mal, vocês estão mal, vocês estão mal. Eu falo muito com uma ambientalista que tem visões políticas muito diferentes da minha, e eu digo mesmo, tipo, mas se achas que está mal, vai falar, tipo, vai dizer à pessoa, tipo, não simplesmente, não é fazer só um post nas redes sociais a dizer esta pessoa está errada, manda-lhe um e-mail e fala com ele. Porque eu acho que é sempre, do diálogo cresce sempre alguma coisa melhor, não é? Uhum, Mas percebo que sim, que haja esta polarização às vezes. uhum. Não fui eu que a criei. Não, mas eu acho que existe, é um facto. Ok. Então, olha, vamos passar agora mais para a ação. Temos aqui a falar mais sobre a teoria e sobre porque é que haveríamos de querer ser ambientalistas. Aqui para fazer a ponte para a parte prática, há uma coisa que há uma história que, olha, acho que também foi o Bjorn Lomborg que contou, hum, que eu chamei aqui efeito Indonésia, só para me lembrar do Ok, que é que tinha que falar. Mas foi quando houve um tsunami muito grande na ok. Indonésia e morreram milhares de pessoas e foi uma desgraça. hum,
e se calhar teve a ver com as alterações climáticas. Houve muito barulho à volta disso, não é? Estão a ver, as alterações climáticas já estão a Uhum. matar milhares de pessoas. Se calhar não foi por causa das alterações climáticas, se calhar teria havido Ah, mesmo um tsunami, mas vamos supor que sim, sim, que sim. foi. E o que o Bjorn Lomborg diz é, no dia seguinte, houve milhares de pessoas fora pelo primeiro mundo que, com ótimas intenções para salvar aquelas pessoas da Indonésia, da próximo tsunami, Uhum. decidiram, hoje vou de bicicleta para o trabalho. Sim. Ou até, hoje vou de bicicleta para o trabalho e vou, sei lá, fazer um donativo para uma associação que anda a Veja lá. fazer protestos contra a utilização de palhinhas. Pronto. Fazer assim tomar ação nesse sentido. Uhum. E na cabeça dessas pessoas, elas estão a salvar aquelas pessoas da Indonésia, as Ok, próximas que iriam morrer de tsunami, ok. mas a maneira de as salvar, primeiro, é desenvolver, lá está, o que estávamos a dizer economicamente, desenvolver, ajudar aquele país a desenvolver, e as casas, e a arquitetura, e a ciência para a construção não ser tão próxima do mar, de Uhum. forma a, daqui a uns anos, quando vier o próximo tsunami, já não Serem morrerem. resilientes. Porque, pá, ires de bicicleta para o trabalho e fazer esse donativo para a associação que faz marchas Uhum. anti-plástico, faz-te sentir bem, se calhar faz coisas pelo ambiente daqui a 1000 anos, Não é mas tão se eficaz. realmente queres ajudar aquelas pessoas, se esse é o teu objetivo, é ajudar aquelas pessoas, Uhum. então há maneiras muito melhores e mais rápidas e mais eficazes de gastar o dinheiro. Então, eu acho que primeiro não é incompatível ir de bicicleta para o trabalho e fazer um donativo para se reerguer em casas, ok? Portanto, essa Mas é. pode ser, porque a tua empatia, se o teu sentimento de dever cumprido for preenchido por teres ido de bicicleta, já não vais fazer o donativo, percebes? Não é infinita a tua disponibilidade para o Uhum. altruísmo e para a Mas eu ação. acho que isso é como tudo. Eu acho que há pessoas. É diversificar. Há pessoas para quem a maneira de ajudar vai ser melhorar os seus hábitos, pessoas mais privilegiadas que efetivamente emitem mais carbono e são mais responsáveis por alterações climáticas, quererem mudar a sua vida, é eficaz em escala a longo prazo. Sim. Pronto. Não, o que essas pessoas às vezes, se calhar, convinha ser explicado, é que isso diretamente nos próximos 20 anos não vai fazer com que eles sejam mais resilientes num próximo tsunami. Pronto. Uhum. Agora, eu acho que depende da maneira como nós somos afetados pelos problemas e da maneira como reagimos aos problemas. No geral, portanto, eu reajo aos problemas de uma maneira diferente de ti e de outras pessoas à nossa volta, de certeza absoluta. Se calhar o que eu vou sentir é: caramba, eu ando aqui a viver esta vida mesmo privilegiada e há pessoas aqui a morrer, e estas alterações climáticas são reais e, portanto, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. E para mim pode ser: ok, vou passar a ir a pé para o trabalho ou ir de bicicleta. Hum. A outra pessoa que vai pensar: o que é que eu posso fazer para estas pessoas não morrerem da próxima vez? E essas pessoas, se calhar, vão fazer um donativo para a reconstrução de casas. E eu acho que é nesta diversidade, de sermos todos tão diferentes uns dos outros e de reagirmos de maneira tão diferente, que se vai encontrar efetivamente uma resposta. Porque a resposta não vai ser só fazer donativos para reconstruir as casas, porque eles também têm um limite daquilo que é preciso, não é? Nem Uhum. vai ser só fazer donativos a uma associação que diga vamos banir as palhinhas, que às vezes até são úteis, nem vai ser só pessoas que vão deixar de andar de carro, não é? Uhum. Mas no meio disto tudo, no meio desta mexórdia de temáticas, vamos encontrar efetivamente melhorias enquanto civilização. Uhum. A questão aqui é, nós tivemos um estímulo exterior, de caos, neste caso, não é? Uma catarse qualquer, e nós reagimos a ele de maneira a sermos melhores, evoluirmos. Isto é muito diferente para toda a gente, mas eu acho que não é. Ou seja, eu vou dar-te um exemplo de uma coisa que eu fiz, que hoje em dia não faria e acho que estive mal. A Venezuela. Ah, quando foi há uns 3 anos, estava grávida da Graça, ainda ninguém sabia. Houve aquela grande. Que houve e que há uma grande crise na Venezuela, não é? Obrigada. Falta de medicamentos, falta de comida, as pessoas estavam a sair, não conseguiam. Eu estava desesperada por fazer alguma coisa. Estava desesperada. Então pus-me a recolher medicamentos e comida e juntei uma tonelada de medicamentos e comida Uhum. que enviei para a Venezuela, coisa menos eficaz de sempre que fiz na minha vida e que me deu mais trabalho e que depois me levou a uma gravidez de risco. E que aconteceu muito agora na E Ucrânia. que aconteceu muito na Ucrânia. Tantas boas intenções mal dirigidas, não é? É, mas a questão é precisamente essa, uma boa intenção ter de ser bem dirigida. Uhum. E eu acho que esse é que é o papel que que os mídia e que devem fazer, que é, olhem, não comprem comida, deem dinheiro, porque estas pessoas precisam de conseguir safar-se com o que conseguem encontrar à volta. Hum. Peçam, vejam a cena do Airbnb, foi incrível. Das pessoas alugarem casas na Ucrânia do Airbnb e que não iam, mas para dar dinheiro diretamente às famílias que precisavam de ajuda. Portanto, eu fui ver as cidades que estavam a ser mais afetadas e fui marcar Airbnbs e mandei mensagem Uhum. a dizer: olhem, eu não vou.
Tipo, portanto, quero só que fiquem com o dinheiro. Uhum. E isso sim é uma maneira mais. Ou dar à Cruz Vermelha, que distribui o dinheiro para onde for canalizado. Ou os Médicos Sem Fronteiras, ou a Unicef. Uhum. E isso é muito mais inteligente. Mas eu fiz aquilo porque precisava de fazer alguma coisa, não é? Na altura da Venezuela. Então, eu não fui má pessoa por isso, simplesmente não fui bem informada, não é? E não Exatamente. canalizei aquilo bem. Agora, eu podia ter feito milhares de coisas e escolhi fazer essa. Aquilo que nós devemos fazer é fazer com que nos mídia a direção seja mais para o altruísmo eficaz, não é? Isso Que era o que eu ia introduzir a seguir, porque certo? mesmo isto que estamos a falar agora tem a ver com altruísmo eficaz. Eu tenho Uhum. uma palestra no YouTube sobre isso, se quiserem ver, chama-se Giving What We Can, Tomás Magalhães. Já fiz esta palestra para há 6 anos e já não concordo com tudo o que disse, o que Certo. aquele Tomás dizia, mas acho que está fixe. E, Também acho que está fixe, já a vi. já? Boa. E pronto, para além disto de tentarmos mostrar às pessoas de forma agradável e não moralista e nem julgadora que há outras maneiras de fazer as coisas que têm mais Uhum. impacto, Sim, a conversa que estávamos a ter há bocado sobre ajudar pessoas agora ou daqui a 100 anos é um uhum, debate muito interessante dentro do meio do altruísmo eficaz, certo, porque se tu contabilizares uma vida futura como 100% do valor de uma vida atual, certo. então é um caminho um bocado perigoso, é a minha opinião, mas há debate dentro da comunidade, porque passas a poder justificar coisas como, Matar olha, pessoas agora é para te certo. não ia tão longe, mas já fiquei a reconhecer a tua natureza. Ah, coisas como, olha, há uma das coisas que eu não concordo muito é a quantidade de dinheiro do altruísmo eficaz que vai para instituições que estão a tentar evitar que o mundo acaba por causa da inteligência artificial ter tomado conta de ser humano. Ok. Acho fascinante, Sim, pá, adoro o tema sim. e acho E esta semana saiu uma notícia sobre isto. aí adorei essa conversa. Mas eu não consigo, moralmente, eu não consigo dar o Doar mesmo, para mesmo valor a pegar em 5 € e dar de comer a uma pessoa que precisa de comer hoje, agora sim. com reduzir a probabilidade de daqui a 100 anos a inteligência artificial acabar com toda a humanidade. Percebo. E aplica-se um bocado aí, porque tu quando ok, eu neste meu cenário da pessoa bem intencionada que faz o donativo para a associação e vai de bicicleta, eu acho as 2 coisas fixe. A parte das palhinhas não acho tão fixe, mas a parte de ir de bicicleta Sim, acho fixe e acho útil, isso ficou claro. sim. Mas se calhar tem que haver uma noção que, ok, estás a ajudar, mas não vais É ajudar para nem estas futuro. pessoas, nem os filhos, nem os netos. Sim, vamos ajudar o mundo. Ai, vamos Uhum, ajudar o mundo. E seguramente que o mundo vai ficar melhor se reduzirmos a dependência de carros, né? Portanto, vai haver menos emissões de carbono, vai haver menos metais raros que vão ser usados para fazer carros e mais, se calhar, podem ser aplicados em tecnologias mais interessantes, como fissão nuclear, por exemplo, que também precisa de metais raros. Portanto, há certamente coisas que vêm daqui de bem. Mas eu acho que lá está, é mais uma vez este tema da pluralidade de como nós somos diferentes uns dos outros. Ainda eu também não daria tanto para a inteligência artificial ou para o combate aos resultados, potencialmente catastróficos da inteligência artificial na nossa vida, como a alimentar uma pessoa. E percebo isso, é mais direto ajudar uma pessoa que esteja viva. Mas isso também eu acho que às vezes é um bocadinho uma luta egocêntrica minha, que é, de eu querer sentir que reconhecimento visível ali à frente dos meus olhos. Acho que há uma parte de do altruísmo mais altruísta, de ajudar sem conseguir perceber diretamente, os efeitos de alguma maneira. Mas aí já estamos a falar num campo da suposição, que é vamos supor que a inteligência artificial vai conseguir efetivamente transtornar a nossa vida daqui a uns anos. uhum, Nós não sabemos o que é que vai acontecer, não é? Aí já estamos num panorama meio fictício, vá, ou ficcionado, faça uma pessoa ter fome, ok? Mas uhum. podemos comparar duas coisas muito comparáveis, que é alguém ter fome hoje ou alguém ter fome daqui a 20 anos. Pronto, porque entretanto houve uma região que secou e que Uhum. deixou de conseguir produzir alimento. Eu sou daqueles que valoriza bastante mais a fome que está a acontecer agora. Eu percebo, mas não é incompatível ajudarmos ambos. Ou seja, Uhum, se tu estás mais ligado a esse tema e eu estou mais ligada a outro tema, se eu penso mais no futuro e tu pensas mais no presente, então fixe, porque está a haver quem invista no presente e está a haver ao mesmo tempo quem invista no futuro. E o nosso dinheiro, que é limitado, é uma fonte esgotável de recursos, né? Nós estamos a canalizá-lo para várias coisas ao mesmo tempo. Mais uma vez, não pôr os ovos todos no mesmo saco, né? Portanto, no uhum. mesmo cesto. E acho que é importante haver esta diversidade. Se me vais perguntar, ok, mas existe uma coisa que é mais importante do que outra? Existem medições de várias ONGs em todo o mundo sobre onde é que é mais eficaz aplicares 1 euro hoje. Uhum. Isso existe feito de maneira muito economicamente precisa. www.givewell.org. Givewell.org, exatamente.
E eles têm lá quais é que são as melhores associações para doar se tiveres 1 euro para doar. E uma das primeiras coisas é na vacinação infantil, por exemplo, nos países abaixo do Equador. E, quer dizer, isto é óbvio que funciona, mas eu posso me sentir mais ligada a algumas causas. Por exemplo, eu tenho um irmão com paralisia cerebral, para mim a causa da integração das pessoas com deficiência é uma causa muito importante porque eu vejo e sinto-a na pele todos os dias. Uhum. Então é muito mais fácil para mim empatizar com esta causa. Ou se calhar alguém que trabalha num abrigo de animais vai sentir muito mais empatia por ajudar animais de rua. Ou alguém que tenha vindo de um orfanato vai sentir muito mais empatia por ajudar crianças em orfanatos. A nossa história condiciona a maneira como nós somos altruístas também, não é? E como Sim, somos sim. generosos com os outros. Então, eu acho que está ok nós reconhecermos isso e usarmos isso na nossa vida. Acho que deve ser consciente para conseguirmos ver quando é que estamos a chegar a um limite perigoso, não é? Em que só vemos o nosso tema à frente e nada mais interessa. Mas acho que faz parte incorporar essa nossa história na Uhum. maneira como nós doamos. Sim, pá, como tu deves imaginar, algumas pessoas perguntam-me: olha, onde é que é um sítio fixe para eu dar? O Gata Relief. Sim. Sou a sponsor. Pois és, obrigado, olha, Ah, obrigado por isso. E, lá está, gostei da ideia de conseguir ver, ok, vou ajudar 3 famílias, uhum, é muito direto, é muito bom para o meu ego, percebes? pois, pois, pois. Para dormir bem à noite, mas é um motivo errado para mim, Uhum. ou moralmente menos certo. Cancela depois. Não, não pensava nada, credo, não. Faz falta na mesma, ainda bem que alguém consegue comer. Mas estavas a falar de. Acho que as pessoas às vezes perguntavam onde é que era fixe pôr Sim, 1 euro. sim, exato. E eu já pensei muito sobre isto, que é, porque eu não concordo com tudo o altruísmo eficaz e acho às vezes um bocado extremista, porque acho que é muito importante valorizarmos o nosso lugar e eu acho que o mundo é um sítio melhor quando as pessoas tomam conta do seu lugar também e Uhum, não sim. estão todas só focadas na África subsaariana, por exemplo. Uhum, sim. Então eu pensei, ok, como é que eu posso arranjar aqui, não é uma regra, mas é uma orientação para a minha vida e também para as pessoas que me vêm pedir a opinião sobre isto. E a conclusão é que cheguei, e se calhar daqui a 5 anos vai ser outra, é dá o teu dinheiro para quem está realmente a causar um maior impacto, ou Uhum, seja, Give Well, uhum, Kolkata Relief, né, certo. Kolkata Relief nem posso dizer que seja, nem ouso dizer que seja uma das que tem mais impacto. Mas pronto, dar o dinheiro para causas altamente eficazes e depois dedicares tempo Às às causas causas do locais. teu coração e locais. Uhum, Porque é tão fixe, tu imagina, eu uma vez fui andar de moto sozinho para o Vietnã e estava a fazer couchsurfing, então ia parar aos sítios que me aceitavam em couchsurfing, então às vezes ia parar a vilas nada a ver. uhum. E lembro-me nessa altura estar numa e estar a pensar nestes assuntos e pensar, se os homens e mulheres desta vila não dessem o seu tempo e a sua preocupação Para para isto ser assim, tão bonito e arranjadinho e yeah. ordeiro, o mundo seria horrível, não é? Este sítio seria horrível e todo o Sim, mundo seria horrível, porque estava tudo só focado em maximizar o impacto. claro, E claro. então foi assim em inglês é rule of thumb, que é tipo uma Uhum, sim. regra Uhum. geral, que é dar o dinheiro onde vai ter mais impacto e o tempo aqui, ao nosso lugar e às nossas coisas. E o Isso é muito Despolariza é isso. importante. A Despolariza sou eu a dar o meu tempo Por uma causa para uma sim, causa, neste caso, da para, despolarização, sim, para para criar tentar, empatia. sim, no meu lugar, que é Portugal. Sim, isso E se é muito bonito. eventualmente tornar uma coisa que também me permite viver disto, ainda melhor, não Ainda é? melhor, claro, juntar o Sim, útil ao agradável. sim. Essa também é uma coisa importante, que às vezes nós temos uma relação muito má com o dinheiro, às vezes, sabes? Só porque somos muito felizes a fazer alguma coisa, sentimos quase que é errado nós conseguirmos viver disso. Ah, E eu sinto muito isso às vezes, já me confrontaram com isto algumas vezes, e eu na altura pensei muito, se me sentia mal de eu viver disto que é o meu trabalho e que também é o meu sonho. E não me sinto mal, sinto-me super bem. E se me der mais dinheiro, perfeito, porque eu consigo fazer mais coisas ainda com este dinheiro. Eu tenho muita coisa que quero fazer na minha vida e que é muito mais confortável do que alguma vez sequer sonhei poder fazer, mas penso, ok, se vier mais dinheiro, eu posso ajudar mais pessoas, posso fazer mais ainda com este tempo, posso empregar mais pessoas de maneira justa. Não, eu não me sinto mal de ganhar dinheiro com isto, mas isto é um processo, eu acho, às vezes. sim, fomos um bocado condicionados a achar que ganhar dinheiro É muito, errado e então sujo, não sim. é? É. Mas isso, olha, é uma coisa que eu vejo também bastante hoje em dia, que é o ódio aos bilionários. Sim. E, e eu percebo as razões que as pessoas Hum, odeiam os bilionários, mas às vezes nessa conversa acaba-se por esquecer que o dinheiro é uma coisa incrível, não é? hum. O dinheiro é Acho que às vezes espetacular, o ódio. nas mãos certas, não é? Sim, eu acho que a questão é essa. É uma coisa, mas às vezes associa-se o dinheiro só ao poder negativo e esquece que o dinheiro tem Pode um ser poder, positivo. pode não, tem muito poder Sim, sim. positivo, não Mas é? sabes que eu acho que isto é.
lá está, é a questão do poder e o que se faz com o poder. E no podcast que fizeste com o Carlos Guimarães Pinto, falaram numa coisa importante que é como é que eu sentia se tivesse este poder todo nas mãos de uma pessoa que vai contra os meus princípios. Imagina, eu acho que qualquer pessoa que ganhe dinheiro licitamente, de maneira honesta e ética, não à custa dos trabalhadores ganharem uma miséria, ok? Acho que tem todo o direito a ter esse dinheiro. A questão é, muito dinheiro gera muito poder. Nós temos bilionários a comprar redes sociais inteiras, não é? Temos bilionários que decidem fazer uma viagem ao espaço que em termos de. E vários neste momento estão em Não gostas do competição. Musk? Não, agora, não, eu não tenho nada, eu não o conheço. Sim, É sim. uma pessoa que merece o meu respeito, como tu e como toda a gente que existe no mundo para mim. Acho que algumas escolhas dele são mesmo de quem não pensa no dinheiro que tem, outras nem por isso, porque ele também tem coisas em que efetivamente investe bem o dinheiro, não é? Como toda a gente tem coisas. Eu não vou concordar com tudo o que tu fazes, nem com tudo o que o meu marido faz, estou casado com ele, estás a ver? Quanto mais no Musk, tipo, não conheço o homem, não é? Tipo, Uhum. só sei o que se estudou. Mas, por exemplo, em relação ao Bill Gates, por exemplo, eu gosto muito dele e ele é bilionário. E há muita gente que tem um ódio de estimação ao Bill Gates, muitos ambientalistas que lhe têm um ódio de estimação, mesmo, e eu não tenho. Eu acho que efetivamente é uma pessoa que pensa e que tem aplicado muito bem dinheiro ao longo da sua vida na Melinda e Bill Foundation, ou Belinda Gates, não sei o nome da fundação deles. Mas acho que efetivamente tem coisas muito bem feitas. Tem outras com as quais eu não concordo, eu não punha aí o meu dinheiro, mas eu não sou eles, não sou eu que tenho esse dinheiro, percebes? Uhum. Eu acredito que as pessoas dão o melhor que têm na sua vida e não estão aqui para estragar a vida aos outros. Eu acredito no melhor das pessoas. Acredito que eles não fazem as coisas com o objetivo de se tornarem ainda mais ricos, porque não há mais nada que eles possam fazer com o dinheiro, estás a ver? Tipo, literalmente, não há nada que eles não possam fazer hoje, que possam fazer amanhã com mais 1 bilhão em cima, estás a ver? Então, Mas às vezes torna-se um jogo, tipo, olha, estou nos top 10, quero chegar aos top 5. achas que eles têm isso? Não Não sei sei, se eu eles acho que eles têm têm, mais preocupações. Se mas tivessem mas as dinheiro, vivia angustiado. não sei se eles têm, mas as pessoas, normais têm. Muita gente tenta ver o carro do vizinho e quer ter um melhor que o vizinho. Acho que Sim, mas ainda há quando muita estás nesse nível comparação. dos bilionários, qual é o carro do vizinho? Estás a ver? É um Space Shuttle? Sim, Estás a ver? Tipo, tipo aí, aquele conseguiu pôr um carro no espaço, eu ainda não. pois, mas lá está. Eu acho que a Ana Maciel há uns tempos escreveu um artigo muito fixe, acho que foi no Observador, que era antigamente os bilionários eram mecenas, agora vão ao espaço. Antes eles usavam o dinheiro e mediam o poder que tinham quanto mais investissem em arte e em artistas e em coisas boas para o mundo, não é? Mas ainda há isso, não? Há Hum, muito isso. A questão é que isto foi na altura em que decidiram ir todos ao espaço de seguida, tipo, uhum. filinha pirilau. E isto é verdade, nós acho que temos é de voltar a valorizar, e isto os mídia também têm um grande peso aqui. Temos de voltar a valorizar o fazer bem por fazer bem. E não por competição, não é? Tipo, e se vamos competir que seja por fazer bem. E ver quem é que investiu mais em fissão nuclear, ou quem é que anda a fazer maiores doações para a ciência, quem é que anda a fazer. Houve agora um casal de bilionários que fez uma doação para abrir a primeira faculdade, já não lembro se era de Harvard, se era do MIT, uma das duas, portanto, amplamente conhecidas, é a primeira nova faculdade que é sobre sustentabilidade e que investiram para aí 100 bilhões, uma coisa assim, um absurdo. Um, e sei lá, formar para a educação, para a sustentabilidade, parece-me de facto uma coisa urgente em pôr o dinheiro. Mas eles também Depende. podiam pôr 100 bilhões noutro sítio qualquer, estás a ver? Uhum. Tipo, podiam pôr 100 Bs a alimentar a Índia, ou podiam. Há tanta coisa que podemos fazer com o dinheiro que eu acho que nós não nos percebemos. Nós temos tanto dinheiro disponível nas nossas mãos. Qualquer pessoa que tenha internet e que nos esteja a ouvir hoje, provavelmente, tem possibilidade de ajudar muito mais. Eu, que considero que faço algumas coisas na minha vida, eu todos os dias sinto, caramba, eu ainda podia fazer mais. Eu podia, de cada vez que compro uma peça de roupa que me custe 50 € a 100 €, eu podia exigir a mim própria que tinha de doar o mesmo para uma Uhum. causa, estás a ver? Uhum. Há sempre qualquer coisa mais que nós podemos fazer. Agora, eu acho que há muito também apontar de dedos, não é? E isso acontece muito com os bilionários, que é, eu se tivesse aquele dinheiro fazia isto e aquilo e aquilo. Amigo, se tivesse esse dinheiro, primeiro, quando te calham olha milhões, a primeira coisa que as pessoas dizem é comprava uma casa para mim, e uma para a minha mãe e uma para os meus irmãos. Logo aí é tipo a pior coisa que podemos provavelmente estar agora a pensar em gastar dinheiro em casas. Mas toda a gente, até ambientalistas, se calhar fariam isso, ok? Uhum. E acho que é muito mais fácil apontar aos outros o que deviam estar a fazer quando não é connosco, não é? Quando não viramos o dedo para nós. E acho que também parte de falta de noção do quão ricos nós somos quando Sim, comparamos sim. porque é engraçado, essas pessoas que odeiam ricos e que acham que os ricos deviam dar muito mais do que dão, Já estão nos 10% do mundo, provavelmente. isso, às vezes não se apercebem que são dos 5% mais ricos do mundo, ou vamos dizer 10%. Sim.
Então, eles estão a ver essas pessoas que odeiam bilionários e exigem coisas que eles próprios não fazem. Eles estão a ver uma pirâmide em que eles estão cá em baixo e os pobrezinhos um bocadinho abaixo e lá ao fundo estão, não é, os E nós temos na bilionários. mesma fatia. Mas se a pirâmide for feita de 10 pessoas e tiver uma no topo, imagina, uma, duas, três por ali fora, tu és a mesma pessoa que o bilionário. És Yeah, dos 10%. És a yeah. pessoa que está representada no topo da Sim, pirâmide. Se só tiveres 10 pessoas na pirâmide, são os 10% mais ricos. claro. Por isso, tu tens tanto dever moral como o 1%, se calhar, de estar a ajudar. Sim, achei que lá está. Depois aqui já vem a questão de adaptação ao local. Imagina, uma pessoa em Portugal que ganha o ordenado mínimo já faz parte de uma fatia muito grande da população mundial que tem muitas condições. Mas tu não podes exigir uma pessoa em Portugal que ganha o ordenado mínimo que se preocupe com ajudar os outros quando muitas vezes não conseguem sequer pagar a educação aos filhos Sim, sim, claro que ou sim. pô-los já não digo pagar a educação porque vivemos num estado de alguma maneira social em que tu tens acesso à educação, mas às vezes não conseguem dar uma alimentação diferente aos filhos ou não conseguem Uhum. que a escola fique perto de casa porque têm de ir para mais longe. Portanto, aí depois há uma questão de perspectiva que efetivamente tem de ser adaptada. E a verdade é que com todo muito, muito dinheiro que os milionários têm, uma pessoa faz mais diferença se calhar do que a população portuguesa toda junta. E é Sim, aí que sim. está o problema, é o poder que reside todo numa pessoa. Agora, acho que se houver um milionário que eu digo isto meio a brincar, tipo, eu não posso odiar os bilionários, porque se eu um dia fosse bilionária eu queria pensar que aplicava bem o meu dinheiro, estás a ver? E que ia ser uma pessoa boa e justa e que ia seguir com os princípios, se bem que eu não sou sempre uma pessoa boa e justa, sabes? Às E vezes todos acontece. eles E pensam todos eles isso. pensam o mesmo, e a questão Uhum, é só essa. Portanto, eu não acho que vale a pena nós andarmos aqui a dizer mal de pessoas, no geral, na vida, sabes? uhum. Não vale, tipo, acho que mais vale direcionar uma carta e ver o que é que acontece do que andar simplesmente a dizer este andou a fazer isto. Claro que às vezes uma pressãozinha é simpática para a pessoa fazer coisas bem feitas, mas não sei, não gosto de ódio de estimação em relação a nada, nem em relação a ninguém. Acho que só Uhum. nos trazem problemas. Quiserem, quem nos está a ver, e tu, Catarina, se quiserem saber de que percentagem dos mais ricos do mundo vocês fazem parte, há um Wealth Calculator no site do Kolkata, www.kolkatar.org, kolkatar.org, e lá em baixo há um sítio que diz Wealth Calculator, vocês põem quanto ganham por mês e qual é o tamanho do vosso agregado e descobrem, e provavelmente vão descobrir que fazem parte dos 10% mais ricos do mundo, e É acho verdade. que acho que isso nos ajuda a apontar um bocadinho menos o dedo É um bom aos muito, muito abre-olhos. ricos. É um bom abre-olhos. Porque podíamos, no limite, vender tudo o que temos aqui e ir viver para a Índia com muito menos e fazer, com o dinheiro que nos sobrou, fazer muito bem a muita gente, não é? Uhum. E aí, se calhar, já conseguíamos ter isto uma visão um bocadinho mais equilibrada. Sim, em último caso, eu acho que o mundo se torna um sítio melhor de dentro para fora, que é Uhum. nós, Sim, claro. quando as pessoas estão a manifestar-se e muito conscientes Uhum. nesta existência, Uhum. naturalmente acabam por tornar um mundo melhor, porque são pessoas mais felizes, são pessoas mais viradas para aquilo que Para os tem outros e valor, para. que muitas vezes é os outros, Uhum. por Também isso eu acho. sou fé disso. Acho que sim. Hum, Conheces aqui há 2 anos saiu um estudo do Ministério do Ambiente da Dinamarca chamado Life Cycle Assessment of Grocery Carrier Bags. Não, mas já sei para onde é que isso vai, eu Sabes, conheço outros. É muito mais ambientalmente responsável produzir um saco plástico do que um saco plano, é isso que ias dizer? sim, então, Ok. mais ou menos, aqui, eu depois vou pôr também o link para este estudo na descrição. Eles concluíram basicamente, eles estudaram, vou só abrir aqui, eles estudaram, imagina, na produção e utilização de um saco para ir às compras, Uhum. hum, É preciso página dar. 13. Eu posso mandar o link do meu artigo, eu tenho uma Tens um artigo revisão sobre isto? sistémica sobre vários estudos Ah, sobre é? isso. Olha, fixe, então ainda melhor. Vou Mas pôr sim. isso também na descrição. Mas eles estudam o material que vai para produzir o saco, a energia na produção do saco, Uhum. os resíduos de produção do Sim, saco, não sei descarte. o quê, o Uhum. transporte, quantas pessoas utilizam, a coleção, o transporte, como é que depois, no fim de vida, aquilo se degrada, Certo, tudo. sim. E chegaram à conclusão que o saco que sinaliza mais virtude ambiental de É o todos. plástico. Não, não, o que sinaliza mais virtude de Como todos. assim? Sinaliza? Sinalização de virtude, tipo, eu acho que é o saco de algodão orgânico. Ah, não, mas é o que é o menos, na verdade, é o menos Sim, responsável, e tu sim. para e eles São 2000 ou estudaram, 3000. sim, eles estudaram para aí 10 tipos de saco diferente. Tem o LDPE, o HDPE, Exatamente, eu vi esses, é sim. assim. E eles, concluíram que para o saco de algodão orgânico É o pior.
20 mil Eu vezes. sei. Terias que reutilizá-lo 20 mil vezes para compensar utilizar uma vez o saco de plástico. Ou seja, Eu sei, se tu usares 2 vezes o saco de plástico, já são 40 mil vezes. certo? E pá, Isso é verdade para quase tudo, é ok? fascinante como O o melhor nosso saco é o que já tens em casa. Se for um de plástico, é o de plástico, estás a ver? Se for é o que já não está criado. é o que já está criado. Não vais e andar a comprar um saco de algodão de propósito para ir às compras nós não temos nenhum saco de algodão à venda na nossa loja, nenhum, ok? E nós trabalhamos com deadstock e podíamos vender sacos feitos com deadstock, que é esse tecido também que já existe. Mas não temos, precisamente por esse statement, que é, não faz sentido andarmos a vender sacos de algodão orgânico, nem de nada, não faz sentido. Porque quantos sacos é que tu tens em casa? Quantos? Uhum. Tipo, eu tive de volta e meia, eu não ando propriamente a pedir sacos nos sítios, não é, como deves calcular, mas volta e meia tenho sacos em casa que me aparecem do nada. Então eu posso usar esse saco para ir às compras, posso usar uma mochila para ir às compras. A minha mochila que eu uso com o computador ou da primária ou o que seja, é uma ótima mochila para ir às compras. Eu não preciso de comprar um saco para ir às compras, não é? Ou os sacos para as frutas e para os legumes. Eu não preciso, eles não se chateiam de ir todos no mesmo saco. Estás a ver? Tipo, não há bulha porque, o tomate depois come na laranja. Não é uma cena em que os legumes e os vegetais pensem no geral. Então, eh, isto é muito verdade para quase tudo, que é nós temos de pensar na reutilização antes. E não há materiais perfeitos. Há maneiras de utilizar que são melhores do que outras, não é? Não faz sentido. Se eu tiver 5 sacos de algodão em casa, eu não tenho vida, ok? Eu não tenho dias de vida suficientes para o reutilizar, para compensar. Mas 20 mil vezes Não dá, é um exagero. 20 mil vezes, quantos anos aqui são? Tu tens 365 dias por ano, portanto, 3 anos dão 1000. Portanto, 3 vezes 20 são 60 anos para usares um saco para compensar em relação ao plástico. Isso significa que agora devemos comprar sacos de plástico? Claro que não. Porque o objetivo é perceber que está tudo na reutilização, não é? Então, eu não tenho de comprar saco nenhum, ponto. Tenho de usar aquilo que já tenho, ok? Pois, e era aí que eu descobri este estudo, pá, há 2 anos, quando fiz esse discurso. Eu fiz um discurso para o Presidente da República Sim, e sim. quando o tema era o ambiente, e é fixe porque eu faço parte de um grupo que reúne periodicamente Com o com o Presidente da Presidente, República. chama-se Uhum, Grupo de Reflexão do Futuro de Portugal, uhum, e obriga-me a estudar mesmo as coisas, porque pá, ou não me vou inscrever para falar, ou claro, mas se vou inscrever para falar, vou fazer não é? claro. Toda a minha intenção e a minha competência que eu Tem de quero que estar ali. tem que estar ali. Uhum. Então fui para este estudo e fiquei fascinado, pensei, realmente, na expressão, single use plastic, a parte mais importante de todas é a parte do É single single use, use, exato. porque e houve outra coisa que descobri, na Califórnia, tu deves saber isto, houve um sítio qualquer em que baniram sacos de plástico Ok, do supermercado, ok. e o resultado foi que a venda de sacos para o lixo pretos Aumentou? disparou, tipo, muito, muito mesmo. Porque as pessoas usavam os sacos de plástico para o lixo. Sim, ou seja, as pessoas estavam a ter um bom comportamento com o A saco, que é o reutilizar. mais barato de todos de criar, que são Certo, cêntimos criar aqueles de certo, supermercado, certo. e que ao proibirem o saco de plástico no supermercado, eles não deixaram de consumir o mesmo número de sacos, simplesmente começaram a comprar sacos de lixo. Certo. Então é E tão antes não tipo, compravam. sim, e é mesmo, ou seja, é mesmo perigoso nós acharmos que vamos salvar o mundo com Uhum. proibir plástico, porque há tantas coisas que Sim, acontecem à volta. sim, mas há uma coisa muito interessante também, em relação aos sacos de lixo. Só compensa usar sacos de plástico para o lixo, ok? Se for um saco inferior a X gramas, ok? Lembras dos sacos antigos do supermercado? Aqueles que eram mais. Antigamente não eram tão reforçados, era aquele plástico Sim, mais sim, sim. levezinho. Esse compensaria tu usares para o lixo para depois descartar, portanto, usar 2 vezes. Os novos sacos tens de reutilizar mais vezes porque têm mais plástico. Portanto, o que aconteceu na legislação portuguesa? Nós proibimos sacos de plástico abaixo de não sei quantos microns. Uhum, Então, acima disso, continua a ser permitido. Então, o que aconteceu foi os supermercados cobravam pelos sacos, não é? Mas puseram sacos mais reforçados, que levam uhum. mais plástico e, portanto, têm de ser reutilizados mais vezes. E se tu usares esse para o lixo em 2 vezes, vais fazer mais impacto do que se tu comprasses ou seja, Um dos mais antigos, valia já percebi. com os novos, mais vale comprar sacos do lixo, Ok, ok? sim, sim. Porque mais vale usares esses fininhos para o lixo porque eles são demasiado bons para tu usares para deitar fora uma segunda vez. Tens de os reutilizar mais vezes. Mas se usares o de plástico para ir às compras muitas vezes e só no fim puseres no Aí lixo, sim, aí está a ser responsável. 2 vezes, 4, pronto. 5. Mas sim, mas é engraçado perceber isto, está tudo na quantidade de material utilizado, não é? Mas lá está, reutilização, reutilização, reutilização. Mas ainda assim, a maior parte do lixo, só o lixo orgânico é que tem de ir em sacos. O lixo da reciclagem não tem de ir em sacos. Uhum. E nós temos de reduzir a quantidade de lixo orgânico que fazemos porque podemos compostar. Então, se mudares o teu comportamento, tu não vais precisar de comprar grande parte dos sacos de lixo que compras hoje em dia.
Então, aí é que está a grande questão, e nós estamos sempre a tentar, então, mas o que é melhor? Eu comprar este saco ou este saco? E o que é melhor não é nenhuma destas opções, é não comprar, não é? Exato. Então, o que é melhor? Usar para o lixo este saco ou este saco? O que é melhor é fazeres menos lixo orgânico, que é perfeitamente possível se mudares um comportamentozinho que te vai custar tanto como mudar o saco que tu compras. Pois, e é engraçado porque às vezes, para um leigo como eu, que não é ambientalista de profissão, mas que é muito interessado neste assunto e penso também que comportamentos é que eu posso ter Uhum, para melhorar, não é? Para fazer a minha parte. uhum, Mas não sou vegetariano e acho que tu uhum. também não és fundamentalista, às vezes Não, comes carne. imagina, eu não costumo comer carne, ok? É uma coisa que não faço mesmo por Uhum, princípio, como uma ou 2 vezes por ano, se tanto, mas não me considero vegetariana, porque imagina, eu não o meu motivo é ambiental, para não comer, tanta carne. Eu sei que a maior parte das pessoas não vai deixar de comer. O que diz a investigação sobre este assunto, a Comissão Atlanta, que foi criada para debater este assunto, diz que nós devemos reduzir, nem sequer diz que temos todos de parar de comer, mas efetivamente temos de reduzir muito. Eu prefiro deixar, porque não me faz tanta confusão, porque não gosto assim tanto de carne, estás a ver? Então, se alguém uhum, não vai deixar, eu prefiro ser eu a deixar e pronto. Mas sim, a alimentação faz parte e é muito importante, é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer, mas o ponto número um da alimentação que podemos mudar, que faz mais importância, nem é a parte da redução da proteína animal, que é logo o ponto número 2 e que é muito importante. Mas uhum, o primeiro é o combate ao desperdício alimentar. Esse é o isso. primeiro gesto. E é um gesto que é Ou seja, voltámos outra vez para o mais importante ser reutilizar ou não não desperdiçar. desperdiçar. É o mais importante, nós andamos a desperdiçar recursos, ponto. E para produzir carne, ou para produzir legumes, ou para produzir o que quer que seja, tu precisas de água, precisas de energia, precisas de transporte, há muita coisa envolvida. Portanto, se só puderes fazer uma coisa hoje que, que é boa para a carteira, que é boa a nível social, que é boa a nível ambiental, é não desperdiçar comida. Que é tão fácil e nós desperdiçamos tanto em casa. 30% do desperdício da comida está na nossa casa. Ok? Portanto, há aqui alguma coisa que podemos fazer todos hoje que não nos custa assim tanto e que até é bom para a nossa carteira, estás a ver? Tipo, não é. Lá Uhum, está, é economicamente viável, socialmente viável e desejável e ambientalmente responsável também. Portanto, uhum. Eu sou fã de reparações porque gosto dessas coisas, gosto de fazer sim, reparações em casa e bricolagem. E, e pronto, a nossa cultura tem se tornado mais consumista e e uma mais cultura, descarte. sim, cada vez mais de olha, esta camisa ficou-se com um problema qualquer, vou deitar fora e comprar outra. Hum, Ou este eletrodoméstico está com um problema. Porquê? Porque é tão barato comprar as coisas. sim, E sei lá, eu acho que isso também é uma área em que podemos melhorar muito. É imenso, imenso. haver as pessoas saberem Agora na ou haver Europa uma espécie de tens. Uber disso. Olha, a minha torradeira partiu. Yeah. E, cha- Alguém e pode a- vir buscar e sim, arranjá-la haver ou uma haver. aplicação de sustentabilidade De de reparação. reparações, sim. Hoje em dia tu tens o direito à reparação na União Europeia, está legislado, que está a transformar muita coisa no mundo das reparações de eletrodomésticos e tecnologia no geral. E já deves poder até conseguir reparar em casa. Deves conseguir, a ideia é que te consigas tipo, ter passos a passo, existem cafés de reparação, repair cafés, em Uhum, vários sítios, em que tu deves ter o empoderamento para tu próprio conseguires arranjar as tuas coisas, não é? E as marcas devem providenciar essa informação sobre como o deves fazer. uhum. E isso A hoje em dia na internet União ajudou Europeia muito com isso. está a ser cada vez mais. Acho que a maior parte das pessoas já tentou arranjar um vidro de um telefone em casa, uma coisa assim. Uhum. Eu já substituí um vidro de um telefone. Portanto, e este direito à reparação cada vez mais vai ser discutido, sobretudo na União Europeia, porque já temos legislação para isso. Pois, isso é muito interessante. Ou seja, compras uma televisão, para além de vir com o manual de instruções, vem com o manual de reparações. Sim, e isso ajuda-nos também a combater a chamada obsolescência programada, não é? As Sim. marcas às vezes querem mesmo que as coisas durem Apple. menos tempo. Apple é perita nisso. Hum. Mas agora estão a melhorar um bocadinho. Bem, estão É, obrigados a isso, não há, sim. não há como. As É melhor marcas. não te pronunciares, porque senão depois um dia eles te quiserem contratar e Ah, não, não, aqui isso tiveres dito não. mal deles. Epá, não, não, isso não. Eu Estou a lido bem, brincar. Eu lido sei bem que tu com não és isso. assim. Eu sei que tu não és Lido assim. bem com isso. Há empresas com as quais já disse mal e com as quais não trabalho, e às vezes digo mal de umas coisas e outras vezes digo bem da mesma empresa de outras coisas. Eu acho que não há aqui os bons e os maus. Uhum. Há coisas boas e coisas más em toda a gente, portanto, isso não tenho problema nenhum. Isso de ser alguma coisa de mal e depois mudar de ideias, perfeito, ainda bem. Gosto muito de mudar de ideias. Boa, espetacular. Olha, muito rápido, estamos mesmo a acabar, o tempo está a acabar. Tu és, consideras-te uma pessoa espiritual? Que relação é que tens com o transcendente? Aulas. Então, sim, sou católica, isso pronto, às vezes também é um daqueles carimbos que as pessoas Uhum. mas sim, e acredito em Deus, e tenho uma relação às vezes mais próxima, outras vezes mais afastada com a igreja.
há uns anos que ando um bocadinho mais afastada, desde que o meu melhor amigo morreu. Ando assim um bocadinho mais afastada, a vida tem sido muito boa para mim em muita coisa, mas às vezes levei com umas pancadas. Fiquei eu e o JC lá em cima, às vezes andamos assim meio, ou melhor, eu ando mais de costas voltadas com ele, que ele nunca anda de costas voltadas comigo. Uhum. Mas sim, já tive uma relação muito mais espiritual do que tenho hoje em dia, ou melhor, já tive uma relação mais próxima com Deus do que tenho hoje em dia. De mim, unilateral, do meu lado, eu não estou Uhum. a ir onde O sei que devia o ir. de um Deus, define um bocadinho, isso é Ok. difícil, Deus, mas é o Deus tipo como se fosse um homem ou é um Deus que é uma Não, entidade eu acredito num Deus que é uma entidade energética quase espiritual, mas que teve uma representação, física, em em Jesus Jesus? Cristo, na nossa história. Hum, nem sempre consigo acreditar da maneira como gostava, mas tenho fé, sou uma pessoa de fé, portanto, ou seja, tenho esta, acho que depois da morte não acaba, acho que existe vida depois da morte no sentido de espiritual, no sentido Sorte. de alma. Sim, é uma sorte, na verdade, ter fé é uma sorte. Mas sinto-me muito mais afastada da igreja do que sentia há uns tempos, e isso Hum. também me faz com que eu esteja mais triste muitas vezes e mais desamparada, porque sempre encontrei na minha relação com Deus uma maneira de ir, de ir conversando comigo e de ir percebendo o mundo à minha volta e de ir, e de ir tendo alguma relação até com a natureza. Para mim sempre me ajudou a minha relação com Deus, e conversar com Deus ou rezar, sempre me ajudou. Ultimamente, pronto, tem sido um desafio. Tanto que, foi muito engraçado, eu quando conheci o João, ele era praticamente ateu. Não era ateu, era uma pessoa espiritual, mas a religião católica para ele era uma coisa absolutamente ultrapassada, que ele não conseguia conceber. Católicofobia. Quase, sim. Ele entretanto batizou-se, uns meses antes de nós Sério? casarmos. Foi a grande prova de amor. Sim, depois de conhecer o Papa, Eu entretanto. tenho um amigo que diz que a coisa que mais se arrepende de fazer na vida foi ter casado pela igreja, porque é Ah, que ateu. horror, não. Não, mas eu não, nós estávamos a planear um casamento misto, atenção, eu tive zero impacto nisto. Uhum. Não, o João tinha dúvidas que queria esclarecer, eu não as sabia esclarecer, pedi para falar com um padre porque eu não sabia. Temos a sorte de, como sou católica, os meus pais também, conhecer muitos padres e alguns deles maravilhosos. Ele falou com o padre João Seabra, que morreu agora há pouco tempo, numa ida a Roma em que fomos conhecer o Papa. E o João não era católico e não passou a ser porque de repente apertou a mão ao Papa, ok? Papa Francisco. Mas o Padre João depois chamou, depois ele teve umas conversas com o Padre Tolentino também, e de repente estávamos a planear um casamento misto, eu super tranquila com isso, fizemos o CPM que tínhamos de fazer, e ele quis fazer comigo, mas estávamos a planear o casamento misto e do nada, uns meses antes de casar, 2 ou 3, ele disse: "Olha, só para te dizer que me vou batizar", eu: "Como? Tu o quê?" Mas pronto, mas já tive uma relação mais espiritual com Deus, agora andamos assim. Boa. E então, com o batizado do João, que é uma história muito engraçada, Uma história bonita. despedimos. Sim. Muito obrigado, Catarina. Obrigada Pá, também. eu sinto que ainda tinha aqui muita coisa para falar, mas daqui a pá, 100 episódios voltas cá Voltamos, e vamos. falamos do resto. Já vai estar assim num estúdio de super Sim, teu. na América. Não, ei. Obrigada. Obrigado por terem estado aí. Podem seguir a Catarina no Instagram. Sigam também a Loja do Zero, que é um projeto da Catarina e do João, destas coisas que andamos a falar, sustentabilidade, reutilizar coisas. Uhum. Um, Like, subscrever, tudo isso ajuda este canal. Se quiserem tornar mecenas, também têm um link. Fiquem bem e até à próxima. Obrigado, Catarina. Obrigada, gostei muito. Eu falo imenso. Oh, foi mesmo fixe. Passou a Eu correr. falo e falo e falo e falo e falo e falo.